Ô, boa tarde, minha galera! Chegando neste momento, no horário do seu rango, no horário do seu almoço, mas por uma causa especial, falar hoje do Bahia, falar do Tricolor de Aço, Tricolor que está na expectativa de disputar a Libertadores, há quem diga que é pré-Libertadores, mas está dentro da competição, é Libertadores ou não é? Vamos discutir tudo isso hoje, estou aqui com meu parceiro e convidado, Jailson Baraúna, homem que entende tudo do Bahia. Se apresente para a galera, meu querido. Muito boa tarde, né? Boa tarde, a gente pode chamar de boa tarde. Nos permita invadir o horário do seu almoço para a gente falar de futebol, falar de Bahia, falar de Libertadores, tá? Porque, assim, tem alguns cronistas, jornalistas brasileiros que parece que sofrem do mal do cachorro vira-lata e não dão valor às competições e começam a falar bobagem. Você entra no site da UEFA, tá lá, Champions League, primeira fase. Tá lá, UEFA Champions League, segunda fase, UEFA Champions League, fase de grupos. Todos são UEFA Champions League. A Conmebol acabou adotando a mesma forma, mesmo modelo, e tem Libertadores, primeira fase. Como o Papai do Céu não gosta de nada errado, os recalcados, os frustrados, tiveram que repensar as bobagens que eles falam, né? Porque tem gente que tem diarreia vocal, mental, além da intestinal. E aí, pré-libertadores, e aí esse tolo, ou burro, funcional, percebe que lá no site tá Botafogo, campeão da Libertadores. Que entrou na primeira fase. Então pronto, vocês vão saber um pouco mais daqui a pouquinho, porque estou aqui também com o meu parceiro Andrés Romero, o homem é colombiano, mas torcedor do Bahia. Se apresente aí pra galera, tá aqui no Brasil desde quando? Já há 5 anos aqui. Boa tarde, galera, família Tricolor. Aqui Andrés Romero, representando os torcedores estrangeiros. Porque o Bahia é o mundo, né? Então, estamos aqui por isso mesmo. Aqui vamos falar um pouquinho de futebol acá com o pessoal que conhece muito bem aí do tema. E nada, e aprender também um pouquinho de vocês, né? Sim. Porque a língua, o idioma é um pouquinho complicado para mim, mas dá para entender, né? Então, aí vamos ter uma conversa. E ainda mais na Bahia, né, parceiro? Na Bahia aqui Pois é, estamos aqui também com minha enciclopédia. Eu chamo ele de enciclopédia humana, porque o homem, tudo que você fala ali do futebol, me tem as informações armazenadas na memória. Meu parceiro William. Fala, galera. Boa tarde a todos. Apesar de não termos almoçado ainda, já é boa tarde, né, galera? E assim, vamos falar hoje do Tricolor, a melhor coisa que nós temos aqui na Bahia, no futebol baiano. Tô honrado aqui de estar com o nosso convidado, que eu acompanho desde a infância. Ele está na Crônica Esportiva desde 98, se eu não me engano. E então, acompanho desde o início aí do meu apreço pelo futebol. Estamos aqui com o nosso convidado, representando o mundo, que é o Bahia. Então vamos falar muito do Tricolor, vamos falar de Libertadores, vamos falar de mercado da bola, se assim nós conseguirmos. Estamos juntos nesse que é o melhor horário para falar de futebol. Sim, vamos nessa. E para começar, vou pedir para você seguir aí, Vozes da Estação em todas as redes sociais, @Vozes da Estação, tá no TikTok, tá no Instagram e no YouTube, onde vocês estão assistindo aí ao nosso podcast. E para iniciar, o nosso bate-papo, vamos falar um pouco sobre o que foi o Bahia no ano de 2024. O retrospecto, o que podemos falar assim, do que foi o Bahia, resumidamente falando, nas competições, toda a trajetória do ano do Bahia. Qual foi realmente o saldo do Bahia no ano de 2024? O que é que vocês acham? Começando aqui com o nosso parceiro que está vivendo isso dia a dia. O que o Bahia tirou de saldo ali foi bem, foi mais ou menos, poderia ter sido melhor, frustrou o torcedor. A gente pode definir como expectativa, frustração, alegria, dor e comemoração. Ou seja, um pouco de cada. Expectativa é o City, no ano 1. Chegou Caio, chegou Jean, chegou Everton, chegou A, B, C, poxa. Sim. Agora vai. Vamos. E aí isso se concretiza na prática. Bahia lidera o baiano com folga.
lidera o Nordeste com muita folga e começa bem a Copa do Brasil. Isso. Porém, aí vem da expectativa para frustração. O Bahia nos frustra no Baiano, nos frustra Na Copa do Nordeste. e guarda esse trecho frustração para frustração ponto. Isso, vamos segurar um pouquinho. Aí você vem para o brasileiro, que poderíamos dizer alegria, porque você sai da dor da frustração, das perdas que você tinha como certas. Sim, sim. E vem pra alegria porque você começa perdendo o brasileiro, todo mundo já perde a vida, tudo não presta, tá tudo ruim, não vai pra lugar nenhum e embala uma sequência de 12 jogos de resultados positivos entre vitórias e empates. E me permita falar vitória porque eu não vou ficar nessa maluquice, Sim. porque no português tá lá, tá? E na tabela também. Então assim, um embalo entre vitórias e empates é uma sequência de resultados positivos. E aí vem a alegria. E essa alegria permanece por todo o primeiro turno. E no finalzinho começa a dor. Acho que até a 35ª rodada era só... Começa a dor. Mas assim, a 16ª, Isso. tudo lindo. 17ª, 8ª e 9ª. Já começou. Perdi pro Cuiabá, perdi pro Corinthians, empatei com o Atlético Goianiense. Olha aí, perdendo para Cuiabá. Olha a droga, é uma porcaria. E aí começam Começou a as enganação. coisas. E aí o segundo turno. Qualquer um hoje concorda que se o Bahia fizesse um primeiro turno igual ao segundo e um segundo igual ao primeiro, estaríamos falando ao contrário. Sim, justamente. Não teríamos a palavra dor nesse contexto que eu trouxe. Mas pelo que foi o segundo turno, foi de muita dor, foi dolorido. Dolorido por todos os resultados ruins, as coisas, o torcedor não entendendo, o time não correspondendo, aí juntou a vontade de bater com a vontade de querer resultados, e eles não vinham, e aí o culpado foi um só quando não era um só. Para mim eram todos, porque se todos conquistaram um grande primeiro turno, todos Sim, foram todos- mal no segundo turno. Sim, sim. Só que mesmo indo mal, o segundo turno de 2024 é um ponto inferior ao segundo turno em 2023, que todos acharam bom. Isso, A verdade. partir da chegada de Rogério. E acaba aqui no final, eu usei o termo comemoração, não foi isso? Isso. Você falou, comemoração. Por que comemoração? Eu até brinquei hoje falando com os amigos, aqui mesmo, a gente brincando com os meninos, né? No pré, Com no a produção. aquecimento. Aquecimento Eu dizendo o seguinte, vamos imaginar que tudo foi uma droga. Tudo foi uma droga. Nada prestou. Vamos partir desse princípio. Nada prestou. Só que no ano que nada prestou, eu alcanço a maior pontuação na Série A. Em pontos corridos. Na história, né? No ano que nada prestou, eu alcanço a melhor colocação. Ou seja, a maior pontuação e a melhor colocação. E nada prestou. Nada prestou. No ano que tudo foi ruim, o Rogério tem que ir embora pro Real, que o Parto o City é uma porcaria, tá lavando dinheiro, jogador tal não presta. No ano que nada prestou, eu quebro um jejum de 35 anos. Eu vi. Minha geração viu. A de vocês não viram. Não vi. Mas rapidinho, você não acha que tudo isso é atribuído ao desempenho do que, justamente como a gente falou, da expectativa do torcedor, né? Veio jogadores e tal. Começou bem o Campeonato Baiano, começou bem o Campeonato do Nordeste, o Campeonato Brasileiro começou bem. E acho que o torcedor realmente tinha isso na sua mente, de que o Bahia ia ser o Bahia, aquele Bahia de 88, digamos assim, que foi o Bahia até hoje o melhor, entre aspas, o último melhor Bahia, que chegou ao título. Você não acha que tudo isso foi atribuído a essa análise, tipo, o Bahia poderia ter sido melhor porque contratou, trouxe jogador tal, Foi a tal. emoção falando, né? Emoção do torcedor, que esse tem direito de ser emocionado. Ele tem o direito de tudo, tá? Mas vamos lá. Vou pegar o recorte da sua fala. Uma expectativa que o torcedor... Criou. Tá bom. Aí seu pai diz assim, Lu, William, Romero, o pai de vocês, eu vou lhe dar um presente no final do ano se você passar de ano. Você quer uma bicicleta? Com certeza. Você quer um videogame? Aí o que é que Você quer um celular. Aí seu pai chega com um videogame pra você, um celular pra você e um videogame pra ele. Não é nada do que vocês queriam. Nada. Tudo. Peraí. Ele disse que ia dar um videogame? Não. Uma bicicleta? Um celular? Quem queria era você, pô. Ele disse que ele dá um presente. Você não pode cobrar seu pai por algo que ele não te prometeu. O que é que acontece? O torcedor do Bahia
criou uma expectativa, alimentou nomes, posições, Sim. vitórias, triunfos, como queiram, que o clube não disse que ia fazer. E quando o clube não o fez, miserável, desgraçado, não vale nada, não presta. Peraí. Qual foi a hora que o cara disse que ia fazer? Em momento nenhum. O discurso, você pegar as várias coletivas de Rogério, nosso objetivo é entregar para o torcedor uma Libertadores. Ele falou de posição? Em momento algum falou em Em posição? posição, título, Não, nada. nosso objetivo é disputar uma Libertadores. É brigar até o final. Ainda tá Por uma Libertadores. Ele falou um projeto, não é agora. Não um foi isso? projeto. O tempo todo foi brigar por uma competição internacional e nós, o elenco fez quer Libertadores. uma Libertadores. Ok? Ok. O grupo queria uma competição internacional. Sim. E ele disse, eu vou me sentir satisfeito se eu disputar ali. Libertadores. Aí. Sim. E o grupo comprou a ideia. Não lembro em que rodada foi, que ele afirma categoricamente que o grupo comprou a ideia que quer ir para Libertadores. Ok. O Bahia vai disputar o quê? Libertadores. Cumpriu o objetivo? Cumpriu o objetivo. Cumpriu. Entregue Do tudo aquilo grupo ou do torcedor? do grupo. Do grupo, Gente, eles não prometeram ser campeões brasileiros, Não, não ser prometeram, segundo, não. terceiro, quarto, quinto. Eles prometeram que iam lutar para Libertadores. Baraúna, é o que a gente poderia alcançar? Acho que a gente poderia ter posições melhores. Sim, com certeza. Baraúna poderia ter sido menos dolorido, não ter a dor no percurso? Poderia. Rogério poderia não ter sido teimoso, burro, equivocado. Arrogante, O prepotente, que quer ainda tudo. chamar em alguns jogos? Sim. Mas em tantos outros, foi só Rogério? Não. Não. Rogério manda o goleiro falhar contra o Vasco? Não. Depois manda o zagueiro falhar e cometer um pênalti? Depois manda o outro ficar olhando, o cara avisar que vai chutar e sair o terceiro gol? Mas se ele fosse de fato tão burro, quem sai de 3-0? Como é a brincadeira no futebol? 3 vira, 6 termina, não é a brincadeira? isso, Vocês viram, vocês terminam. Terminou quanto jogo? Primeiro 3, segundo 6. Terminou quanto jogo? 3-2 no último 2, minuto, a gente perdendo perdemos duas chances duas em chances, uma com o Rafael Ratão. Gente, aqui não é Rogério é bom ou ruim, o elenco é bom ou ruim, o Seite é bom ou ruim. A você, torcedor, vou repetir, cabe falar o que você quiser. A mim, cabe analisar por que aconteceu. Exatamente. E quando você analisa, diferente de Romero, ele representa o torcedor do Bahia no mundo. Ele pode estar puto da vida, é o direito dele. Mas eu tenho que ver o que ele não viu. E explicar para ele por que, primeiro, ele não viu, e segundo, por que aquilo impactou na avaliação dele. Essa é a minha função. É a função de William. Analisar, avaliar, dizer porquês. E nem sempre, quando a gente faz análise e avaliações, a gente vai estar vendo o que o torcedor viu. Levando em consideração essa análise, né, que acabou de falar, a análise do Bahia tal, no campeonato, primeiro turno e tal. No segundo turno, vocês há de concordar que o Bahia fez uma campanha, Foi digamos uma assim... droga. Não arrudei, não. Foi uma porcaria, foi uma droga. De um time que Foi brigando pra total, né? cair. Algo que estava esfarelando. Foi uma campanha no segundo turno, assim, apesar da expectativa do primeiro, quando você pega um time que fez um segundo turno parecido com o do Bahia, você pega o Atlético Mineiro, por exemplo. Na última rodada, o Atlético Mineiro estava brigando por quê? Pra não cair. Você Se tá ele entendendo? perde pro Atlético Paranaense, ele cai. Exato. Então você entende que o que fez o saldo do Bahia ser positivo foi o primeiro turno. Quando você pega turno, na verdade. Todinho. clubes que fizeram segundo turno, que o Bahia fizeram, Red Bull Bragantino. Fez um segundo turno parecido. Claro, tem um número de pontos menor ali, alguns pontos que eles deixaram. Mas dentro da dentro realidade da do que realidade dos do jogos, que foi. perdeu, não Mas- ganhou. Mas vamos lá, William. O Botafogo termina o primeiro turno com quantos pontos? 40... 49 a 46. Não, é menos. É próximo, acho que é 44, 42 pontos. Alguma coisa Não, é assim. mais do que 42? 42. Mais do que 42 pontos. Vamos lá, daqui a pouco a gente olha. Dá um Google aí, produção. Tá? Ele foi campeão com quantos pontos? 76, se eu não me engano. 76, 79. 79, foi 79. 79, que ele ganha. Vocês ganham o último No jogo. finalzinho ele ganha com o gol de Gregory. 7-9. De cara, o segundo turno do Botafogo é pior do que o primeiro. É. E claro que... A gente tá falando do campeão. A diferença é que o Botafogo foi campeão. É.
Mas assim, invariavelmente, no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, invariavelmente... 47. Pronto. Ele fez 32 pontos no segundo turno. 15 pontos a menos. É bom ou ruim? É bom. É ruim. É ruim. Levando ruim. Levando em consideração dos jogos que o Bahia perdeu. Ele fez 15 pontos a menos do que o primeiro turno. É bom ou ruim? Mas É ele ruim. fez 32. Mas é ruim. É na realidade. A avaliação é dele pra com ele mesmo, não é dele pra com os outros. É ruim. Na avaliação, aí eu discordo, porque na avaliação dele pra com ele mesmo, ele estava disputando a fase mais aguda da maior competição do continente. E o torcedor quer saber disso? Mas aí é o que você É disso que a gente tá falando. É disso que a gente tá Entenda. falando. O que a gente tá falando aqui é o seguinte: invariavelmente, até os campeões, se eu não me engano, a exceção foi o Palmeiras, acho Palmeiras que o ano de passado, Palmeiras de 18, que Palmeiras do ano arranca. passado. O de 18 e o do ano passado, que arrancam e tem uma segunda passagem melhor do que a primeira. Exato. É inquestionável que sempre o segundo turno de todos é pior do que o primeiro turno. Eu acho a gente que- tá falando deles pra eles mesmos. Não consegue. acho que Aí o- tem vários fatores pra gente avaliar. Desgaste, As competições, lesão, competição. Não, a reta tudo. final das grandes competições, o desgaste, a segunda janela que impacta pra quem tá sofrendo. Isso. E aí ele vai buscar jogadores pra não Exatamente. sofrer. E alguns conseguem, outros não. Tudo isso vai pro bolo. Eu acho Só que que o do- torcedor não quer saber disso. Isso, acho que dos Não times, nada acho que dos disso aí. times que depois que virou pontos corridos do Campeonato Brasileiro, acho que o único time que realmente foi aquele time do início ao fim, brocando mesmo, ganhando todo mundo, foi aquele Cruzeiro, que foi o ano que o Bahia caiu, que foi 2013. Acho que o Cruzeiro Flamengo foi de acho que 100 19, pontos. o Flamengo de 19 ele também foi outra coisa inquestionável. fora da curva. O Flamengo de 19, porque Jorge Jesus assume na reta final do Carioca e segue. O brasileiro dele foi tranquilo. Não é tranquilo que assim, não é que não teve... Tranquilo, o Bahia, Não. Bahia deu uma cutucada. O Santos deu uma Mas cutucada. eu- mas Não, eu tô dizendo tranquilo do ponto de vista que ele sempre esteve Lá em cima. lá em cima. a Então briga foi dele foi tranquilo. título. A disputa do campeonato dele foi tranquila, que eu digo. Ele sempre teve... manteve ali, Ele né? entrou nos jogos como favorito sempre. De quanto vai ganhar hoje? Essa era a pergunta. Sempre foi tranquilo. É diferente de você pegar e analisar todo o contexto de pontos corridos e chegar à conclusão de que em 23 anos você tem 4 ou 5 campeões que fizeram um segundo turno melhor do que o primeiro. Invariavelmente, todos fazem um segundo turno pior do que o primeiro. É porque assim, o que eu penso, primeiro turno o cara tem que brigar com unhas e dentes pra se manter, chegar ali, na verdade, chegar ali na liderança. Está no bolo ali. Chegar na liderança para o campeão, como você está falando dos campeões, né? Chegar ali, na cabeça. O cara chegou na cabeça, segundo turno, a depender dos outros times que estão brigando também pelo título, o time realmente dá uma puxada de freio. Ou, E não é só isso. Por exemplo, primeiro turno, você tem ali pelo menos, 8 clubes passando pelo campeonato. Isso. Um olho, como a gente brinca em bom baianês, um olho no padre, o outro na missa. São 8, 10 clubes assim. Porque são os 6 da Libertadores e os 4 principais da Sul-Americana. Sul-Americana. Tá? Nem sempre todos vão bem na Sul-Americana. Então tem sempre 4 que se destacam, 2, 3. Então você tem entre 8 e 10 clubes que estão só indo para os jogos do brasileiro, Time misto. cumprindo, sem foco. não querendo perder, tentando ganhar o máximo que pode de pontos, porque tá atento em cá, porque cada mais dinheiro, Isso. mais visibilidade, ok? Os outros 12 ou 10 estão querendo ferrar os 8, 10 que estão lá. Até porque... Por isso que o segundo turno é complicado, Lu. Complicado. Porque você tem 20 disputando o segundo turno. E dentro dessa, não só 10. e dentro dessa sua As- análise, clubes que não estão na Libertadores de 25, que estavam na de 24, porque o desempenho nos pontos corridos foi abaixo, porque deu prioridade às Copas. Fluminense, Grêmio, O próprio Atlético Mineiro, pô. Mineiro. Atlético E Um Mineiro. exemplo grande, o essas exemplo grande vagas foi o foram Atlético Mineiro. preenchidas por Bahia, Internacional, Corinthians, que tava brigando pra não cair. Corinthians. Essas 3 vagas que eram de Grêmio, Fluminense e Atlético Mineiro foram supridas por quais clubes que estavam na Sul-Americana ou como Bahia que não tinham essa Sul-Americana e focaram mais no brasileiro. Engraçado disso tudo é o que eu observo. Um dos times que realmente surpreendeu todo mundo foi o Internacional, velho. Porque o Internacional teve o lance da enchente, da né? enchente, né? Passou aquele todo o processo. Tava lá embaixo. Rapaz, o time conseguiu no segundo mas turno. a Um enchente- adendo do Internacional. A enchente, ela acontece, William, você que é o homem dos dados,
ela acontece entre a 6ª e 8ª rodada, eu acho. Isso. E fica impactando ali pro Internacional, que foi o primeiro a ter o estádio de volta, se eu não me engano, até a 16ª rodada, a 15ª. Mas você perceba que o Inter, já àquela altura, não estava tão mal. Não. E o time do Inter foi montado para ser campeão, gente. O Inter foi O cotado Inter- por todos os analistas. Agora que estão falando do Inter, estão falando de um lateral esquerdo aí muito bom que eles não querem deixar ir, né? Que O do Celtic. do Celta de Vigo. Bernabei. 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 Muito bom esse lateral, estão falando, né? Deixa eu ver se... Mas o Inter é o seguinte. Mas parece que o Inter não O tem Inter dinheiro montou para comprar é isso. ele. 8 milhões de O euros. Inter montou um grande elenco. E Bahia está precisando de Mas um não lateral tem esquerdo dinheiro, urgente desse não nível. tem dinheiro para sustentar todo mundo. E exatamente. deu graças a Deus por ir à Libertadores, porque vai garantir pelo menos a Uma manutenção receita de maior, parte do elenco. desse elenco por conta da receita. Né? E o respiro de entrar na 3ª fase da Copa do Brasil. Exato. Que E o Bahia também alcançou. é um paralelo para o que a gente estava discutindo no início, Lu. Né? A 3ª fase da Copa do Brasil? Por que, pois que é. não a pré-Copa do Brasil? Pré-Copa do Pois Brasil. é. Então, assim, gente. Uma provocação, né? A pré-Copa do Brasil, pré-Libertadores, como é a pré-Nordestão, né? Pois é. E é Nordestão desde o início. Então, assim, gente, o que é que a gente tem que analisar? Gente, o buraco é sempre mais embaixo. E vou repetir, para o torcedor, ele pode achar o que ele quiser. Só que o torcedor, ele não mensura, por exemplo, vamos lá, vamos imaginar aqui o Vitória. Qual é, irmão? O que significa uma Sul-Americana para eles? Rapaz, Pra Muita Vitória. coisa. Pra Vitória. Muita coisa. Se Muita coisa. van a fazer Concorda? um documental por isso, por essa campanha que fizeram. Concorda? Concordo. Mas Imagina vamos lá, você. vamos lá. Copa do Brasil, Brasileiro e Nordeste, é bancado. Você saiu de Salvador, as competições lhe bancam. É. Tem patrocínios, Sim. apoios para isso. Sul-Americana, se o Vitória pegar um jogo na Bolívia, Ele vai quem ter tem se que virar. bancar a passagem e hospedagem é ele. Se ele pegar um jogo na Venezuela, vamos lá, são pelo menos 8, 10 horas de viagem. Com transporte, translado e hospedagem dele. E aí você gasta rapidinho, em uma brincadeirinha dessa, 1 milhão. Só que a Conmebol lhe paga 550 mil. E aí, você ganhou ou perdeu? E outra, Perdeu, a literalmente. logística de volta pode ser como você fazendo um jogo esse ano 2025. Uma semifinal de um Campeonato Baiano ou do Nordeste? E aí? Voltando de um jogo desse, e aí faz como? Joga com Como é quem? que sustenta essa logística? Estou dando esse exemplo para que o torcedor entenda que o buraco é mais Sim, embaixo. inclusive, já que você falou em relação a parte financeira, o próprio clube ter que gastar, né, um campeonato sul-americano, foi o lance infelizmente, da Chapecoense. Aquele lance do avião que acabou fretando um avião um pouco mais abaixo. Em conta E acabou que acontecendo. cabia E no orçamento, acabou acontecendo aquele acidente, ceifando infelizmente. vidas, quase Foi o todas. acidente que aconteceu lá em Medellín, né? Isso. Foi precisamente na Por Colômbia. causa que disso, aconteceu. porque como ele falou. Vai jogar com o Nacional. Acho que Você ainda foi estava na Nacional. Colômbia nessa época, né? Eu estava na Argentina Na naquela Argentina. época. Inclusive por isso, porque como ele está falando, a parte financeira, você tem que arcar. Né? E aí o time da Chapecoense acabou fretando um voo mais barato, mais em barato, conta, para ele poder é- chegar, porque já conhecia e tal. Por Acabou, causa de um infelizmente. abastecimentozinho a menos, Foi, deu no que deu. Então, torcedor, o que é que a gente tenta passar para vocês, principalmente enquanto analista? É que, para o clube, são vários viés de análise, de Exatamente. ponderação. Exatamente. Pra gente, é ganhar meu jogo, bora Bahia minha porreta qualquer forma. e pronto, meu irmão. Acabou. Ah, não ganhou, não presta. Gente, tem muita coisa. Torcedor, eu acho torcedor que olha pro clube só no campo, ele nunca vai conseguir se sentir satisfeito. Quer ver Ele quando, só vai conseguir quer se ver quando eu satisfeito vejo, quando eu vejo muito isso? Quando eu tô fazendo a edição lá na TV, Aratu, o Explode Coração, Gelé Almeida. Sim. Rapaz, é muito engraçado que o torcedor, o Bahia, às vezes não jogou bem, ganhou 1-0. No finalzinho, o torcedor sai, meu irmão, o maior time do mundo, bora, é um binha, e incorpora um bocado de Quer binha. ver um exemplo? Fortaleza no primeiro turno foi fantástico em casa. O Bahia jogou muito mal contra o Fortaleza. Sim, sim. Jogou mesmo. Aquele gol de Jean Lucas, gol de cabeça. O Bahia ganhou aquele jogo. Quando na saída, o torcedor, no Explode de Coração, lá, ele aumenta entrevista todos os torcedores e tal. Meu irmão, torcedor, melhor jogo do... Até porque o Bahia vem em uma sequência boa. Apesar de não ter jogado bem, mas vem em sequência boa.
Pro torcedor, irmão, o Bahia era o campeão brasileiro. E aí, Mas... quando chegou lá em maio, eu cheguei no programa Jogo Aberto e também nos acréscimos, mandar um abraço pra minha querida Ju, professor Nelsinho, eu disse assim, com base até no que Nelsinho tinha dito, eu disse assim, pra mim, o Bahia tem time, mas não tem elenco. E sem elenco, não vai se sustentar. Eu vi essa Tá? situação. Isso foi se concretizando, porque vamos lá, me diga aí, 3 posições que o Bahia tinha em reposição à altura. Você não vai conseguir. Lateral achar. direita. Só. Morreu aí. Morreu aí. Porque Lúcio chega no segundo turno, em agosto. Então não diga que tinha reposição à altura, porque não tinha. Perdeu Mas Estupiñán no meio. Estupiñán era. Era. Estupiñán era reposição à altura, até então não tinha se consolidado assim. Quando se consolidou, saiu. Quando se consolidou, saiu. Já foi na reta final do primeiro Pronto, semestre. já que a gente tá falando do elenco, vamos falar um pouco dos jogadores que foram um pouco abaixo da média daquilo que nos foi apresentado, digamos assim, né? O jogador Jean Lucas chegou, a gente sabia que Jean Lucas tinha feito uma boa temporada pelo Santos, chegou no Mas Bahia. foi muito parecido com o que ele fez com o Bahia esse ano, tá? Isso. Quando o Bahia contratou Jean Lucas, ele estava em viés de baixa e tinha perdido a posição no Santos. A gente tem que pensar em Jean Lucas da seguinte forma. Ele Tem é o 3 tipo anos de jogador, fazendo a mesma coisa. tipo de jogador que começa fisicamente, porque ele depende muito no físico lá em cima, voando, Sim. voando, se sobressaindo com os outros. Quando ele perde fisicamente potência, porque todo jogador perde no decorrer do ano, ele é abaixo, termina Pronto. a temporada mal. E Já são 3 anos. que a gente começou por ele, por Jean Lucas, a gente pode falar dos outros também, óbvio, a gente vai falar um pouco de cada aqui. E pra mim, Jean Lucas foi um dos caras que quando teve essa baixa, foi um dos caras que realmente o Bahia sentiu muito. Porque ele é aquele cara que você falou, usava muito da força física, Sim. tanto na marcação quanto na explosão para poder levar o Bahia à frente. Acho que pra mim foi um jogador que, quando teve a baixa do rendimento, deixou o Bahia um pouco realmente sentiu. O Bahia sentiu. Porque assim, como o Bara falou, não tem peça de reposição, não rodou o jogador, ele deve ter sido um dos jogadores do elenco que fez mais jogos. Ele e Cauli. E assim, E Marcos Felipe. ele perdeu, Isso. e Marcos Fosse Felipe, os 3 jogos. perdeu potência, e o tipo de jogador como Jean Lucas, quando perde potência, ele não tem a qualidade para suprir como um Caio Alexandre, como um Everton Ribeiro. Não estou comparando Caio Alexandre com Everton Ribeiro, percebam bem. Eu estou dizendo que são jogadores que tecnicamente têm um passe de aceleração de sobrepor o jogo físico. que não vamos tanto enxergar que ele está mal por conta do físico. Porque com o passe ele acelera o jogo, ele vira uma bola, ele tem um machado de transição que nós vamos enxergar que o jogador está jogando bem. E Jean levando em Lucas não é assim. consideração que o Bahia, o staff do Bahia, a parte fisiológica do Bahia, o Bahia foi, se não me engano, o terceiro clube que menos teve contusões. Perdas por lesões. Exatamente. Entendeu? E imagina aí se o Bahia tivesse tido essas Assim, perdas. a maioria das lesões do Bahia, a maioria foram lesões por trauma. Então essa não conta Sim, não conta, isso. nesse parâmetro que sempre se analisa os departamentos físicos e a temporada. Então, assim, lesões físicas foram poucas. Então, o Bahia foi muito bem nisso. Significa que o seu departamento de performance Foi bem montado, né? está bem montado. O grande lance há 3 anos, Jean Lucas vem assim. Então tem que se pegar os 2 últimos anos, pegar esse último ano do Bahia e entender o que deverá ser feito para que ano que vem você tenha o Jean Lucas que começou o ano terminando o ano. Isso. Exatamente. E não o que terminou o ano. Ponto 1. Mas vamos lá. Se a gente for olhar, Marcos Felipe, Gilberto ou Ares é a única posição que o Bahia tem. É a única. Gabriel foi muito bem, mas em muitos jogos se falhou, perdeu, Se perdeu. falhou. Contra a Pita mesmo, ele não achou Pita, Não achou. Em nenhum dos dois jogos. Não achou nenhum dos dois. tá? O que ele tinha ido bem contra a Hulk, nos jogos contra o Atlético, ele foi péssimo contra a Pita. E aqui a gente não tá dizendo que um é melhor do que o outro, não. Não, não. A gente tá falando do encaixe Isso, do a jogo marcação. dele com o jogo do outro. Sim. Tá? Ele não foi muito bem contra o Flamengo. Não conseguiu achar contra o Palmeiras. E contra o Juventude. E aí vai. Canu foi bem em vários jogos. Passaram 9 jogos ele e Canu. Excelente. Em outros, péssimo. Tá? E a gente não tem reposição para nenhum dos dois. Não tem, velho. Eu até acreditava Não tem, que o velho. Vitor Hugo seria essa reposição quando ele volta, Quando ele volta. na segunda janela. Ele foi pro banco em todos os jogos, mas não sei por que cargas d'água não jogou. Eu acho ele um jogador de qualidade. O cara que fez o que ele fez na carreira dele,
Um cara que foi titular em todos os times por Não onde ele pode ser passou. descartado, Não né? pode ser um cara que, de repente, desaprendeu a jogar futebol. Mas tudo bem. Vamos ver. Lateral esquerdo, Juba começou, e aí vem aquela briga eterna que a gente tem nas redes sociais. É lateral, não é lateral, é lateral, eu não vi é uma lateral. postagem ontem falando Realmente justamente lateral. isso. Eu costumo dizer que improvisado, o né? sonho, eu costumo dizer que o sonho da torcida do Bahia É ver Juba jogando no meio e no ataque. É Tá? isso aí. Aliás, ele era meio atacante no esporte. Mas, se você analisar, o esquema do esporte, primeiro foi descoberto por privilegiava acaso. ele, né? Só vou lembrar a vocês, torcedor, que quem descobre Juba de meia atacante é o mesmo cara que, por necessidade, descobre o ataque fantástico do Bahia de 17. Que não era o ataque dele. Nosso O Guardiola. ataque de Guto Guardiola, era nosso Hernanes Guardiola. brocador. Exatamente. E saindo Hernanes, todos os jogos, a primeira mudança era Gustavo. Era justamente isso. Tá? mesmo, Justamente isso. Quando, pela fratura de Hernanes, a expulsão de Gustavo no Bavi, ele tem uma decisão e aí ele entende que pode puxar. Fugiu só o nome, tava na ponta da língua, mas assim, o Mick foi pro Japão. Edgar Júnior. Edgar Júnior, pra centroavante. Pega Zé Rafael, Joga pra esquerda. joga pra Meia esquerda. esquerda. Pega A Leone. a Lione, traz pra direita e por trás ele faz Vina com Era Regis? Regis. Isso mesmo. Vina passa a ser segundo volante, que ele era meia. Vai pra segundo volante. Regis faz um terceiro homem pela esquerda. Tá? Dobrando com o Zé Rafael. E o único volante de ofício 17 era Gregory. É, Gregory. Gregory. Gregory E ou muito, René? e muito torcedor do Bahia tá olhando você escalando esse time nesse momento e olha e fala, esse time ganharia do de hoje. Mas entenda, esse time é a... Primeiro, Vina tava no banco entrando e saindo com Guto. Isso. Regis entrando Ainda e não tinha uma saindo regularidade ainda. com Guto. E Zé Rafael era atacante. Não era meia. Era Que ele vira um dos melhores volantes do Brasil no Zé Palmeiras. Rafael, aquele que tá no Que Palmeiras. tá no Palmeiras, ponta. como Ele volante. no Bahia, ele Era era- ponta. ele era meia, ponta, meia esquerda, quase Aí um virou ponta. meia. Certo? E aí você encontra esse time porque você não tinha nem Hernanes, nem Gustavo. Exatamente. E esse time vai, deslancha e ganha de 3, dá 6 no Atlético Paranaense no início do Brasileiro, arrebenta. Quase passa Foi na quarta achado. de final da Copa do No- Brasil contra o Palmeiras. No esporte, ele perde o atacante, perde o meia que ele gostava de usar como fazendo as vezes do atacante, olha pro banco e tem Juba. Que é bom E aí, Juba, vamos cruzamento. nessa? Ele dobra a esquerda com o Juba à frente, põe o lateral pra jogar de lateral e Juba dobrando na esquerda. Juba arrebenta. Desanda a fazer gol. René Júnior, o volante. O volante. Você entendeu? Oh. Desanda a fazer gol, dá passe, Wagner Love encaixa no estilo de jogo, aquela bola. O Bahia toma 2 gols Foi com aquele C, né? Juba. Foram 6. Mas toma 2 gols com ele cruzando da intermediária esquerda Isso. pra Wagner Love antecipar e Fazer fazer gol. isso, é. Tá? Fazer o facão e Isso, no antecipar. facãozão. Depois ele faz um de pênalti e um de falta. Uma falta que desvia e gol. Foi esse o Juba fantástico. Achado, ele era lateral. Ele era reserva do lateral esquerdo, gente. É. E se não me engano, depois desse... E ele sai da base depois como lateral esquerdo. Depois desse jogo aí... Depois desse jogo aí... Eu achei o do- contrário, eu achei que ele era... Não. Ele sempre foi lateral. Ele sempre foi lateral. É porque assim, ó, o torcedor do, Então, você o torcedor nem do vai errar, Bahia, o torcedor do Bahia tem aquele trauma, digamos assim, que o jogador que joga contra o Bahia que arrebenta, Tem que vir. tem que vir. Aí Juba fez uma boa partida contra o Bahia Bahia acabou trazendo. Eu acho que Mas não foi ele, só isso. ele nunca foi aquela posição É. que ele jogou naquela partida. Ele sempre na base, lateral. Lateral esquerdo. Só que aí é isso. Aí o torcedor queria aquele Juba daquele Mas jogo. você querer É, dizer entendi. que o cara não é lateral é você mentir. É, Isso. você mentiu. Eu não vou mentir. Exatamente. Ele se deu melhor no cenário nacional como meio atacante. Ok. Mas de ofício. Mas ele é lateral. De ofício ele é lateral. Ele é lateral. Outra história mal contada. Pega aí, produção. Boa Esporte Bahia, eu acho que é 3-1. Eu não lembro o ano agora, mas Boa Esporte Bahia. É um gol e uma assistência que Tassiano, que era o atacante do Boa Esporte. Tassiano. 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 Tassiano foi descoberto na Paraíba. Tassiano era atacante, eu sempre falo isso. Descoberto Tassiano era na atacante. Paraíba como atacante. Atacante de força.
Tassiano tá querendo tirar do Bahia, né? Isso, quem tá querendo tirar Aí- é o Santos. Aí, O Santos. O Santos tá aí querendo tirar vem, ele do Bahia. aí vem Tassiano. Eu acho muito importante Tassiano no Bahia, mano. Tassiano vem, sai do Boa, surge a oportunidade, o Grêmio leva como atacante. E aí ele é. Qual ano? 2015. 2015. A gente tá falando de 9 anos atrás. Tá 9 anos já. Ele era atacante do Boa Esporte. Era o atacante do Boa Esporte. Tinha um baixinho, virado nos 700, ele era o homem de área. Era o atacante do Boa Esporte. Aí o torcedor, com todo respeito, fica ouvindo o conto da sereia de um monte de maluco. Porque não sabe, não conhece futebol, não pesquisa. Verdade. Aí fala bobagem. Tassiano era o atacante do Boa Esporte. É contratado do Grêmio como atacante, mas o Renato precisa dele no meio. Aí colocou E coloca ele como terceiro homem. Ser um homem de meio campo, depois lateral Chegando direito. no ataque, ele vai bem, faz gols, joga bem, vai bem. Lá um dia, dentro do jogo, lateral, não podia mais mudar. Ele puxa Tassiano para fazer lateral e faz bem. E vem para volante e faz bem. Quem não lembra, o ano passado, com as expulsões contra o Flamengo, Tassiano que começa de meia, Veio parar na zaga. meia, de primeiro termina de volante. zagueiro. Zagueiro, Termina de zagueiro. Ele desce primeiro pra volante com a expulsão de Rezende. Depois- Depois desce pra zagueiro com a expulsão de Canu. Então, assim, gente, ele é um cara polivalente. Polifacético. Mas a origem dele é qual? É Atacante. atacante, gente. Até porque, gente, ele sabe fazer jogou gol. o ano todo com cara improvisado do filho. Deixa de ser ignorante. Ele sabe fazer gol, gente. Ele foi artilheiro do Bahia É o esse lance. ano. Ano passado fez muitos gols. E você percebe que por mais que ele tenha essa versatilidade no elenco, ele é um dos jogadores que mais tem lucidez pra Pra finalização. definir. É um jogador que sempre aparece Ele quando é. precisa, na surpresa, e de cabeça, de qualquer jeito. Exatamente, com o pé esquerdo, com o pé É, direito, de como cabeça. serve. Com o É pé muito esquerdo lutável é onde esse ele cara. mais Ou- erra. ou seja, Mas Ou seja, é o que Baraúna falou. É o torcedor que está acostumado a ser emprenhado pelo ouvido, não? Não, o termo é esse, é Essa emprenhado é, pelo é É vídeo. esse, pô. Ou Torcedor seja, o cara diz assim, pelo pô, ouvido. velho, jogador tal, velho, o cara tá aqui como atacante, o técnico inventou botar o cara como lateral. Aí o torcedor, por ouvir demais isso, acaba reproduzindo em massa. Quem era Marlon Freitas do Botafogo? Era o meia, que surge como meia, joga no Atlético Goianiense como meia, vem pro Fluminense como meia, e necessitam dele jogando mais recuado em um determinado jogo que eu não lembro qual. Ele vai bem, Botafogo, puf, já jogou de primeiro e segundo volante. tira. Marlon Freitas hoje é o primeiro volante do Botafogo. Gregory, né? Ele é o segundo, é aquele que faz Ele é o segundo. É porque Porque eles jogam assim, muito alinhados, por né? vezes, É. com a expulsão de Gregory, Ele recua. ele recuou para primeiro volante, fazendo um terceiro zagueiro. Ele era o cara do meio com o Adrielson e o Barbosa. Barbosa pela esquerda, o E ele outro pela direita e ele direita. centralizado. Isso, exato. Olha o que a gente tá falando. A origem dele é o quê? Meia. Mas Meia olha o ofensivo. entendimento que ele adquiriu ao longo da carreira. Na final, a gente tá falando de final de Libertadores. Ele tá dentro, no meio da zaga, meio começando as jogadas, recebendo essa bola. Cara, se você tem um meia que entende os atalhos da marcação, você vai ganhar aonde? Pro seu time? Na construção. construção. É a questão do meio que você falou. Caio Alexandre, ele vai marcar? Marlon consegue marcar. Caio não Não consegue. consegue. Não Mas tem quem consegue faça construir. Isso. Mas assim, ó, aprender a marcar é mais fácil do que aprender A construir. a distribuir, a construir. Eu disse então, isso. se você consegue fazer do Caio Alexandre um bom marcador, você ganha um jogador diferente. Você ganha um jogador diferente. Eu acho que essa é a tentativa. Por mais que a gente possa pensar assim, é improvisação. Recentemente, né, nós tivemos uma fala polêmica aí, no qual foi comparado o trabalho de Guardiola com o trabalho de Rogério Ceni. Por mais que a torcida do Bahia não goste, existe fundamento, existem coisas parecidas. Sabe onde? Eu já vi Pepe Guardiola em semifinal de Champions, em quartas de final de Champions, entrar no jogo com 4 zagueiros em campo. Um zagueiro de lateral direito, um zagueiro de lateral esquerdo, 2 no miolo de Ele zaga. começou a fazer isso no jogo decisivo contra o Liverpool, Sim. na antepenúltima rodada do Campeonato Do Inglês, Campeonato onde ele Inglês. vira. Ele tinha perdido o lateral esquerdo por lesão. E ele tinha Bota João a Kanji, Cancelo ele bota a Kanji, que é zagueiro, pela esquerda. pra jogar como zagueiro pela esquerda.
pega o zagueiro, um outro zagueiro, bota pra jogar como zagueiro pela direita se não me engano, o e Walker. faz os dois zagueiros. Não é que o Walker ele é lateral e zagueiro. Exato. Aí ele bota o Walker do lado direito e ele faz uma linha de 4 efetiva. 4 zagueiros. Que Só a que, Alemanha já tinha feito em 14 aqui no Brasil. só tá? que essa linha de 4 dele é praticamente fixa, Exato. que dá sustentação pro meio flutuar e chegar no ataque com De Bruyne de volante. Opa aí. De Bruyne de volante, Agora vem cá. Gundogan de volante, meia Ele volante. pega De Bruyne, põe de primeiro volante, Gundogan é o segundo volante, Exatamente. joga com o Phil Foden, Phil Foden, Bernardo Silva, ele faz uma Haaland linha de 4 e mais alguém. e no eu ataque. acho que o corredorzinho que tinha lá, acho que ainda tá lá, ele pega, faz 4 homens. Ou seja, ele consegue fazer aquele paredão ali, né? Ele Digamos estabilizou assim. a sangria defensiva Estabilizou. com os 4 E faz zagueiros. assim, ó, joguem. Joguem. Por ter 4 zagueiros, 2 saem mais pra fazer a função de volante, Isso. dando liberdade Verdade. pra De Bruyne e Gundogan, e ele mata o Liverpool, depois mata o Real Mata e o- ganha os títulos que ele E ganhou. assim, Gente, o que é a comparação que eu quero é o fazer? jogo. Bara? Qual é a comparação que eu quero fazer? Gente, nós estamos aqui como comentaristas, apresentadores, torcedores, mas vocês não acham, sinceramente, que o cara que trabalha no meio do futebol, como é Rogério Ceni, nosso treinador hoje, por mais de 25 anos, vocês acham mesmo que ele não enxerga coisas que nós não enxergamos? Com certeza ele tem um Ele olhar pode mais errar apurado. por teimosia. Pode errar por teimosia. convicção. Isso, por tentativa. por Às vezes ele pode- tentativa, teimosia e convicção. às vezes o Pronto. jogador até engana ele, o jogador dá um combate a mais no treino pra ganhar a vaga, chega no jogo, anda. Dá um migué. Dá um migué. Agora, vocês acham que tudo isso que veio acontecendo, como a gente acabou de falar do próprio Guardiola, seria a forma de se atualizar o futebol, digamos, lá fora, já se joga dessa forma. No Brasil já não seria, digamos, como a gente está falando do Bahia, seria possível o Bahia, nesse esquema desses jogadores que tem aí, o Bahia tentar formar um esquema dessa. Será que caberia? Assim, ó, o futebol pra mim, assim como muitas coisas da vida, é um grande revisitar. Ninguém vai criar mais a roda, Sim, não. tá? Com A certeza. roda já foi criada. O que você vai descobrir é uma nova, talvez, uma nova funcionalidade para ela. Uma nova função, uma nova forma de usar. Fora isso, a roda está descoberta. Ok, pronto. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que Guardiola faz hoje que alguém em algum momento já não fez? Nada. Vou mostrar a vocês. Seleção de 70. Tele. Seria, Não, a de 70. Ah, sim, sim. Produção, pouco pega a mais. escalação da seleção de 70. Eu posso errar um nome ou outro, mas lá. Carlos Alberto jogava de quê no Santos? Zagueiro. Zagueiro, o Carlos Alberto era zagueiro. Ele foi o melhor lateral direito que o mundo viu. Todo mundo viu, justamente. Em uma Copa Fantástica. Carlos Alberto. Carlos Alberto Torres. Ok? Sim. Ele era zagueiro no Santos. O zagueiro era volante. Só tinha um zagueiro de origem. Só o lateral esquerdo. Meu volante era simplesmente Clodoaldo, que por vezes no Santos jogava de meia. Volante, meia. Meu outro volante era só Gerson, Nossa. conhecido por esquerdinha. todos como o canhotinha de Canhotinha ouro. de ouro. Quem tem o apelido de canhota de ouro é porque joga muita bola. Justamente. Porque tem uma batida Não é cabeçudo. diferenciada. E se convencionava em 70, o volante era cabeçudo. Mas ele era o volante. E o volante faz gol na final. De fora da área. Volante. Ele tem no meio o que hoje ninguém faria. O meio da seleção brasileira tem Gerson canhoto, Rivelino canhoto, Opa aí, velho. Tostão Todo canhoto. mundo faria, o time fica torto. E outra, Tostão era meia. Só estrelas. Tostão era meia, é o centroavante da seleção de Só 70. A seleção de 70 só tinha um atacante. Só tinha jogador de ofício mesmo. Que... De ataque só tinha um, que era Jairzinho. Mas você tem... Gente, não estou comparando a qualidade dos caras, não. Estou falando de funcionalidade. Você tem Clodoaldo, um meia. Gerson, meia. Pelé, meia. Rivelino, meia. Tostão, meia. Os 5 jogaram. Só tinha de atacante Jairzinho. Essa seleção foi uma das que mais fizeram gols em Copa. Só na final foi 4-1. Foi uma das que mais encantou o mundo todo. A seleção é toda improvisada, gente. Justamente. Olha, a seleção é quase Toda- toda improvisada. Mas aí é um direito que eu tô falando. A percepção do treinador
em entender que aquele jogador Consegue fazer. pode fazer aquela função A, B, C ou D e pode render e render muito. Carlos Alberto faz um gol antológico, tá na história. Quem for ver a final, os gols da final de 70, vai ver que Carlos Alberto dá uma pancada, que a bola passa rasteira, mas sem tocar a grama, e é um golaço. Você vê Tostão fazer um gol de fora da área, Gerson fazer um gol de fora da área, jogando de volante. Todos tinham capacidade de decidir. Todos decidiam. Todos decidiam. Então o que é que eu tô falando? O que é que Guardiola faz? É o que Zagallo fez em 70. Eu tenho que dar um jeito desses 11 jogar. Não, e da mesma forma que... E os 11, às vezes, jogam na mesma posição. O que é que eu vou fazer? Vou encontrar funções para que os 11 joguem. E me dê o melhor deles dentro de campo. E se você for pegar o Bahia do primeiro turno, e nós não podemos negar que o Bahia foi falado no Brasil inteiro como a melhor troca de passes, como o melhor futebol. Sempre você tinha 3 times sendo discutidos ali na mesa, né, de crônicas esportivas pelo Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas. Jogo muito diferenciado nesse primeiro turno. No chat disse que o que acabou com o Bahia no segundo turno foi que não tinha avaliação tática. Nós podemos Também, eu discutir, acredito- eu acredito até também. porque quando era apresentado a nós, né, ao futebol baiano, ao futebol do Bahia, dificuldade para sair daquele sistema defensivo, muitos times nós vamos lembrar, como foi dito pelo nosso amigo no chat, quando era apresentada a dificuldade, os times vinham jogar contra o Bahia com 3 volantes. Mas, Negão, rapidinho. Quando o Rogério entendeu que teria que fazer a mudança, né, justamente nos últimos jogos já, acho que 4 jogos faltando para terminar o campeonato, o Bahia jogou bem, mas não ganhou, que foi contra o Atlético Paranaense Contra o Palmeiras. e contra o Palmeiras. Ele Palmeiras, entendeu jogando que bem, aquela forma tática dele já estava cansada. Já foi tarde. Infelizmente. Aí é onde entra justamente... Eu não diria que a forma tática está cansada. Por que eu não diria que está cansada? Todos sabiam como o Palmeiras jogava. Cansou? Verdade. Estevão cansou? Não. Não. Rafael Veiga cansou? Mas Jean Lucas e Everton Ribeiro cansaram. Tá. Você entendeu, irmão? Quem cansaram foi as peças, não foi o esquema. Exatamente. Mas entenda. Esquema não cansa. Mas O sistema do entenda, Bahia mas dependia- entenda. O sistema do Bahia dependia de 3 jogadores. 4, na verdade. Os Quatro, 4 os tinham que quatro funcionar. cabeças. Vamos lá. Os 4 tinham que funcionar. Os Ó, três faziam muito mais. Everton Ribeiro. Everton tinha que Caio, funcionar. Caio, Everton Começando e de Jean Caio. Lucas. Caio tinha que rodar essa bola redonda entre ele e Jean. E Xavier. Isso. para Para nós chegar também em Everton e Cauli, em condições dos dois definirem. Exato. Para que. E aí vem outra teimosia que foi apresentada, mas isso a gente vai discutir é o sexo dos anjos. O Bahia jogou sempre com 2 atacantes. Naturalmente, os 2 atacantes vão marcar os homens que descem. Isso. Quem sai mais? Os laterais. Então, os 2 atacantes, quando você joga com 4-4-2, os 2 atacantes sempre descem com os laterais. Assim, Everton, Existe- Everaldo e Tassiano é ponta. Não é ponta, irmão. Fase defensiva, você desce com os laterais. E o seu homem da ponta do losango, Almada faz isso no Botafogo. Mas assim- é ele que ataca. a gente fala de um Os treinador zagueiros. que fez um 4-4-2 diferente desse, mesmo tendo o losango, a gente pensa em Vanderlei Luxemburgo. Tiveram épocas que Vanderlei Luxemburgo jogou no 4-4-2 que os 2 atacantes não pegavam os laterais. O primeiro atacante fazia a pegada no zagueiro, a pressão, e o segundo descia pegando o volante. Pra Mas não na deixar que a saída de função, bola... mas na função de estar na boca de espera pra bola, ele tinha Marcelinho, Aí é... Mas é isso. que invariavelmente acionava os atacantes. Quando eu falei que o esquema cansou, automaticamente eu estou incluindo justamente os jogadores também. Eu É acho aquela- muito cansar, mais, aquela Lu. análise que eu fiz de Jean Lucas no começo. Eu acho muito mais se a gente tivesse um elenco. Vamos imaginar que fossem só os 25 mesmos. Mas fossem 25, como foi a lateral direita. Sim, com... Ninguém aqui estaria discutindo Com que o esquema cansou. Ninguém. No ano todo, Ninguém. tá? Por que eu tô dizendo isso? O esquema de Felipe Luiz cansou no Flamengo? Não. Mas por que não cansava? Tinha reposições, Porque saía pô. Pedro e entrava Gabigol. Tem reposição. Saía Pedro e entrava Gabigol. Como é que vai de cansar? Tite, né, no caso, Aqui né? não tínhamos opção de nada. Ele pegou o esquema de Tite e manteve, ele melhorou a funcionalidade. Mas a base, a montagem, a mesma. As mesmas peças. Mas rendeu mais. Tite jogava com o zagueiro no. Ele não gostava de volante, Gabigol. Não gostava de Gabigol. Ele não gostava de Gabigol e ele trocou um zagueiro. Um zagueiro. Trocou um zagueiro. Ele tirou Fabrício Bruno do time, botou o zagueiro. Botou Ayrton Lucas mas na o- lateral esquerda.
Ele botou Ayrton E aí, Lucas vocês porque o querem lateral a Gabigol esquerdo aqui no machucou. Bahia? Querem a Mas Gabigol? ele tinha- O Piquerez machuca. Eu quero Não, Gabigol perdão, no ele não Bahia. botou o Ayrton Lucas, não. Ele manteve Ele- o lateral esquerdo que foi contratado no meio Ele do trouxe ano. quem já vem não com Tite, Alexandro. Alexandro. Que já vem pra Felipe Já Luiz. vem pra Felipe Luiz. Então, assim, Ayrton Lucas continua banco. Continuou. É. Porque Piquerez machuca, eles trazem Alexandro. Então, assim. Foi Piquerez, foi Vinha. Ô, Vina. Matheus Vinha. Vinha, isso. Velho, do esquema de Tite, ele muda duas peças. Coloca Gabigol de fato e traz... Porque Pedro machuca também. Se não seria Pedro também. Seria Pedro, com certeza. Mas, irmão, perceba o seguinte. Primeiro, ele reposiciona as peças, trocam duas, reposicionam Mas o outras. esquema continua... O bastante zagueiro que mesmo. estava sendo jogado tava jogando de volante. Esqueci o nome Vira zagueiro, os dois têm o mesmo nome. É o que vem do Bragantino. É o que vem do Isso. Bragantino. O que vem do Bragantino que tava jogando de volante. Ortiz. Léo Ortiz. Léo Ortiz, ele tem outro... Léo... É Léo Pereira e Léo Léo Ortiz. Pereira. Ele pega Léo Ortiz, põe do lado de Léo Pereira. Só que o que é que ele ganha com o Léo Ortiz na zaga? Construção. Sai pro O jogo Bahia mais perde fácil. o jogo pro Flamengo com um Não perde passe. o passe dele. Uma roubada dele com um passe dele. Ele ganha, só uma peça, ele tirou Davi Luiz do time. Primeiro Fabrício Bruno e depois Davi Luiz. Que também já alternava. Mas, gente, o que a gente está falando? O que eu quero discutir, e o que a gente está discutindo, William, eu tiro o Fabrício Bruno, eu tenho o Léo Ortiz, pô. Se eu tirar Gabriel Xavier, Léo Pereira, eu tenho Davi tirar Luiz, Gabriel Xavier, caramba. tem quem? Eu perco o Vinha, mas eu tenho o Alexandre e Ayrton Lucas. Tá? Um ex-seleção e o outro que já foi convocado para a seleção. Eu perco um De La Cruz, mas eu aí consigo botar um Gerson para jogar pra caramba. Nesse caso, eles lançaram o menino da base. Né? Lançou Teve o da base, Lohan. Lohan não, é um outro volante lá. É um outro que, volante inclusive, que destruiu contra o Bahia aqui na Fonte Nova. Irmão, volta para aquela afirmação de maio. É, O Bahia tinha um time, mas não tinha um elenco. Pronto, já que a gente falou em peças... Falou tudo. Já que a gente falou em peças, a galera me perguntando muito na rua tal, quando me parava pra conversar de futebol. Pô, velho, você não acha que o Bahia perdeu muito quando não fez questão de ficar com o Estupiã? Vamos lá. Você analisa a parte tática, você analisa a parte tática E você e analisa eu a vou parte falar financeira é o seguinte, projeto. torcedor, bota uma coisa em sua Mas cabeça. qual foi aí? Foi Bahia que não quis ficar com Vou explicar agora. É isso. Vai, eu olha fiz só. a pergunta justamente porque eu quero ouvir O dele. jogador vai ter- veio para o Brasil com um passe estipulado em 2 milhões e meio de euros. Na verdade era 3.200. 3.200, 3.200. O Bahia ofereceu 2,5 de euros. Eles queriam 3.200. Eles não quiseram aceitar. Tá. 15 dias depois, 20 dias depois, eles vendem por 1.200.000. pela metade. Que Foi isso. sacanagem nesse. Vem cá. Ora, se eu tenho um time que me dá 2,5. Minto, 2. A oferta foi de 2. 2 E vai vender por milhões e 200? Alguma coisa tá errada aí. Eu tô querendo especular. Foi a mesma situação de Gregory. Ia ficar. Ele queria Não, ele queria ficar. Ele queria ficar. O Bahia ofereceu 2 milhões, eles queriam 3.200. Depois eles venderam só por 1.200. Cara, aí a culpa é do Bahia? Falando nisso, você falou da culpa do Bahia, o que a galera começou a... Justamente aquele lance que eu falei de ser entrando pelo ouvido, velho, mais uma vez. O torcedor começou a ouvir a história de que Rogério Ceni que não queria ficar com o cara. Rogério Ceni que fez Eu questão achei de não... isso. Não! Tô achando isso. Se a galera em peso, torcedor em peso do Bahia... Os caras fala-se queriam. isso. É a mesma questão do Cândido. O acerto do Cândido contrata até maio. Tá? No final do contrato, existia um valor X a ser pago pelo atleta. Em janeiro, pela valorização que Cândido ganha pelo brasileiro que fez, os uruguaios dizem assim, ó, achei uma proposta de X. Vocês vão pagar? Mas se for pagar, tem que ser agora. que ser agora, Aí o City fez, Então, leve. tudo bem, pode levar. E outra, Leve. se você for pensar na parte tática sobre Cândido, primeiramente, depois eu falo sobre Supinha. Cândido perdeu a posição para Luciano Juba no final do Campeonato Brasileiro por deficiência defensiva. Nós vamos lembrar de um jogo que Cândido teve na Fonte Nova, onde ele perde a bola e o Bahia toma o gol. Se eu não me engano, foi contra o São Paulo. Se eu não me engano. Mas vamos lá. Juba, no final do Campeonato Brasileiro de 23, foi elogiado últimos os 3 últimos jogos por ter ganhado a posição de Cândido, mesmo com ele no elenco, sem lesão, sem nada, por questão técnica. E aí Rogério Ceni mantém
pro ano de 2024. Sobre Estupinã, todos os times precisam, na minha opinião, ter um jogador com essa imposição De área. física, jogador de área, para fazer, no mínimo, como Pivôzão. ele fez, entrar no final dos jogos, faltando 15 minutos, 20 minutos, receber uma bola vinda da linha de fundo, ou um cruzamento como que o Ademir faz, que é puxar pro meio, lançar na área. É tanto que ele foi decisivo em vários momentos. Aquele jogo Chega lá, contra coloca a Ó, bola e não tinha tá um costume, ninguém, não tem ninguém, o pessoal fora da Bahia, tinha um costume de dizer assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, o time do primeiro tempo do Bahia cansa os times adversários e o do segundo turno mata o jogo. Segundo Segundo tempo, tempo não, mata o jogo. Por É. quê? Primeiro tempo, Sempre toque foi de isso. bola, distribuição de jogo, vai, volta, cria chance de gol, acaba não fazendo. Segundo tempo, meu irmão, entrava uma correria aquele absurda em jogo, posição de aquele área que jogo os zagueiros não Bahia e conseguiam Vasco pegar. mesmo, que o Bahia tava dando um calor insuportável no Vasco. No O Vasco teve alguns momentos também de gol, mas não fez. Contra-ataque e tal. E aí, no segundo tempo, o Bahia ficou com um jogador a mais. E aí, o que o Rogério faz? Bota o Estupiã. Só que os caras acham o seguinte: o Bahia ficava com um jogador a mais por obra e graça do Divino Espírito Santo. Não, irmão. é porque era difícil pegar. Você vai fazer faltas. O acúmulo delas invariavelmente levava o cara. Tem a sua O recompensa, jogo que do é o Cruzeiro, o vermelho. cara dá uma troletada no jogador do Bahia, foi expulso, irmão. Na hora. Então, assim, e vem uma coisa interessante do ponto de vista da análise, tá? Tô tirando todo o peso do torcedor para o torcedor não querer me engolir. A gente tá falando aqui do ponto de vista de análise. O Bahia é de 31. Então, 83 anos. Ok? Ok. Em 82 anos de vida, o Bahia nunca foi proponente de jogo. Nunca. Isso é fato. Era sempre Foram- roubada foi- de bola, contra-ataque. Roubou alguém. E aí a gente vai pegar o Bahia do 5x0 contra o Fortaleza. Toninho Taino, Gilson Gênio. Ó, meu irmão. Eram caras fantásticos do ponto de vista técnico. Jogavam muito. Mas, meu irmão, Acelerava. eles driblavam em velocidade como ninguém, velho. E corriam pra caramba. Bahia já teve Gilson Gênio, Toninho Taino, Osni. O Bahia de 88 tinha Marquinhos e Zé Carlos, meu irmão. 2 foguetes. Agudíssimo, Quando saía cara. Marquinhos e Zé Carlos, você não tinha a mesma velocidade com o Sandro, mas tinha um cara que fazia muito gol. Isso. Mas tinha um Osmar, meu irmão, que era uma Osmar, fumaça. Cara, esse sempre foi o É Bahia, isso, aquele filho. jogo de 80, esse já que você falou de Vu, 88. vu. Tocou, lançou, pegou de calça curta, tchau. Pronto. Tchau. Esse foi o Bahia durante 82 anos. No ano 83, você pega tudo isso, põe em uma caixa de lembrança, E guarda. guarda e diz, a partir de agora, eu tenho condições de ser o que eu não fui durante 82 anos. Eu vou ser o cara que vou propor. Eu vou ser o cara que vou ser temido porque tem uma bola. Eu vou ser o cara que se não tomar cuidado comigo, eu vou tocar e vou acabar com ele. Ok. Isso demanda de tempo, primeiro, para implementar. Segundo, para que o time entenda. E terceiro, para que o torcedor entenda. Que é o mais difícil. mais Só O vai entender torcedor quando tá ganha. acostumado com o zagueiro pegar a bola, fatiar pro ponta, o ponta desgraçar Dominar. o lateral adversário, invadir a área, área. ou fazer o gol, ou tocar pra alguém fazer o gol. Esse é o costume durante 82 anos de história. Mudar 82 anos de história em meses não é fácil. E foi o que o Rogério propôs para todos nós. Aí vai a pergunta para você, torcedor, fica o convite para você. Você aceita esse modelo ou você prefere o Vucu Vucu? É uma questão de opção. O City, por histórico, prefere essa proposta. E não é uma proposta do City. Ah, é o jeito do City jogar. Não, é o jeito do São Paulo jogar. É o jeito da academia de Ademir da Guia do Palmeiras jogar. É o jeito do Palmeiras de 92, 93, de Vanderlei jogar. É o jeito do Cruzeiro de Vanderlei jogar. É, o jeito do Corinthians. Santos de Corinthians Leão. de Vanderlei jogar em O 98. Santos de Leão com aquela meninada Robinho jogar. Toque, escapulia, gol. Então, assim, porque Guardiola não é o jeito de Guardiola, é o jeito do brasileiro jogar. Os grandes times do Brasil sempre dominaram o meio de campo. Sempre. E é uma crítica, inclusive... Quem que não faz lembra hoje de a seleção Zico? brasileira, né? Quem não lembra de Mário Sérgio? Mário Sérgio não era velocista, mas deixa ele a bola no pé. Era um atacante, um ponta esquerda,
que primava pela qualidade. Tinha velocidade, não era aquele... Era um cara que no passe, pô, velho. Era o falso Mário Santos lento. jogava muito. Era o falso lento. Falso que a gente lento. costuma dizer. Mas entenda, se você analisar a rigor, o Brasil sempre foi um celeiro de meias gigantes que sequer alguns jogaram na seleção com a eficácia de outros nomes. Por exemplo, na época de Zico, você tinha Zico, mas você tinha Zenô, mas você tinha o Leivinha da Ponte Preta. Você tinha tanta gente pra jogar, irmão, de meia, que era difícil. E se você for pensar, mais recente, na Copa de 2002, Alex não foi pra Eu ia Copa do falar Mundo. isso agora, cara. Eu ia falar isso Cara, trazendo mais pra cá, é Alex, tanta cabeção, gente, velho. velho. Não foi pra Copa do Mundo. E o meia... Djalminha, Djalminha cara. não pelo foi amor mas de Djalminha Deus, foi velho. birra. Jogava muito, né? Djalminha foi birra. Que era indisciplinado. Era parecido a Bruxo, o jogo dele, né? Sim, sim, Cara, jogava muito. Mas você pega aquela seleção de 2002, você tinha os R's. Então, assim, gente, o que é que a gente está discutindo aqui é futebol em um contexto macro. O Bahia está propondo um salto de qualidade no seu jeito de fazer futebol. E isso não é fácil. Isso demanda de tempo, mas demanda também de compreensão de quem está assistindo. Ah, eu vou cobrar que o torcedor compreenda, não é isso, mas é que tem um pouco de paciência. É, paciência. Era o que há anos atrás a gente brigava muito, né? Que os jogadores saíam daqui os jogadores da base, principalmente, quando surgiam, não tinha muita paciência, o torcedor pegava no pé, os caras iam Continua embora. assim, né? Iam embora, jogava muito sim, nos times lá fora, e a galera dizia, pô, aí, ó, jogar no Bahia não jogava nada. A gente tem exemplo, Cícero jogou muito aqui, mas Cícero foi ídolo do São Paulo e do Fluminense. São Paulo, Fluminense, tem o sacaninha Madison, lateral direito. Jorge Wagner. Rodou. Porque Santos, perdeu o Atlético pênalti contra o Paranaense. Vasco Isso, naquele campeonato de 2000. Foi Jorge Wagner, na Copa João Avelange. monstro. Monstro no São Paulo. Jorge Wagner do Corinthians, Jorge Wagner do Inter. Gente, e outros. Assim, se o futebol fosse fácil, não teria graça. Verdade. Ele é assim. Ele é o único esporte que você pode botar, com todo respeito, viu, o Ibis pra jogar e você acha, vai tomar um cacete, ele vai dar 1-0. Ah, mas é o Ibis, vai acontecer. Como aconteceu esse ano do Bahia ser eliminado na Copa do Nordeste. Com empate. Tendo aquele volume de jogo. Aquele número de chances perdidas, Mas é. mas aí foi o mérito do cara. O mérito do cara foi não tomar o gol. Exatamente. E aí chegou na final, perdeu, né? Futebol como você E falou. perdeu jogando no segundo tempo, Ei, amassando o ei, Fortaleza. chegou na final, tirando uma diferença de 3 gols. É. E por pouco, eu assisti o jogo todo. assisti o Por jogo todo. muito pouco, não fez o quarto gol Se que daria o tivesse, título Ah, se direto. tivesse mais alguns minutinhos, acho O que... famoso se tinha- tivesse alguns minutos. Mas assim, foi de um jeito que a decisão foi pros pênaltis, gente. É. Então o Fortaleza foi campeão, mas não foi um campeão incontestável. Ele foi contestado. Sim, sim. Então naquele momento, mas o CRB é de segunda divisão. Irmão, em futebol não tem isso. Não, tem. Qualquer outro esporte, o fraco vai tomar cacete a vida toda. E se No você- futebol. O Leganês aprontou e ganhou do Barcelona 1-0. essa semana. 1-0. É o Leganês. É isso, velho. Você não viu o jogo do Rádio Vallecano com o Real Madrid? Vi também. 2-0 no primeiro 2-0. tempo, tava ganhando o Rádio Vallecano, aí depois ficou 3-3, Sim, sim. né? Mas foi um jogo... Ainda assim fez o- do time É isso, pequeno, hoje- time grande. É o que eu falo, futebol hoje você... como até que a gente falou na semana passada, aquele lance de, os times grandes, Aí é tanto que Alex falou assim, G12, tudo bem. Futebol hoje é muito mais difícil você cravar um resultado. Não, vai pegar, digamos que Bahia vai pegar CSA. Esquece. Tudo é possível. Tudo é possível, E irmão. outra assim, a distância entre a qualidade dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, ela não é estratosférica não, gente. Não. Não, ela é grande. Não, é grande. Ela é grande. A estrutural, então, é abissal. Não, a estrutural sim, mas eu tô dizendo, a A diferença técnica- de qualidade entre um e outro dos clubes E da tem um primeira fator, divisão. William, que não são consegue não. ser mensurado, porque você não consegue dar volume para mensurar. Vontade. Vontade, não tem como dar. A vontade não tem como você mensurar. Não tem como. Existe aqui um medidor que... Não tem. Então, quando o pequeno... Isso é notório. Quando o pequeno vai pegar o grande, irmão, o cara parece que vira 2. A gente viu muito isso na Copa do Brasil. A gente viu muito isso. Santo Historicamente. André. Santo André, o Paulista de O Jundiaí. Paulista de Jair. Criciúma, cara. próprio É. Juventude. São São Caetano. Caetano, tanta gente. Então, assim,
Gente, a gente tá na reta final. O que a gente quer deixar de legado para você é que você tente entender que a gente está caminhando para algo muito maior do que só olhar para a parte de baixo da tabela. Sim. A gente está caminhando para algo além de ser um mero participante, esse ano coadjuvante, mas o Bahia quer ser protagonista. Quando você vai para a Libertadores numa primeira fase, você foi um coadjuvante para os 6. Sim. Tá? Você é um coadjuvante. Mas ainda assim você é protagonista para 12. Você é protagonista para 12. Quando começam o mercado, a funcionar o mercado? Ou seja, quando abrem a janela do mercado para comprar os jogadores? Quando já começa isso? Não, já está aberto. Já está aberta. Aliás, abre em janeiro. dia 1º. Dia 1º. Já falta que Você já pode fazer um... Você pode fazer todas as negociações. Você não acha que o Bahia está um pouco demorando nesse negócio aí? Não está como... Homero, assim, Para Libertadores, né? Mas entenda, entre o que a gente Até agora acha... falando de pita, não falando Entenda, de ninguém. entre o que a gente acha e o que já pode estar acertado, há uma distância. Pronto, é isso que a gente vai falar no decorrer. Até porque, como nossa produção já deu alerta ali do tempo, eu vou fazer aqui, a gente vai fazer um bate-bola aqui rápido, até pra gente também falar sobre demais assuntos. Acabou que eu e ele falou o tempo todo. O Homero não falou nada. Em 2024... Aprendi muito com você. Ele vai falar já que a gente vai falar sobre rapidinho da Libertadores. E aí ele vai falar sobre algumas coisas que eu vou perguntar ele aqui. Em 2024, né, o Bahia... Em 2023, na verdade, Rogério chegou, né, aqueles jogos decisivos ali, que a gente precisava de um cara com mais, digamos assim, competência para poder pegar o elenco e tentar manter o Bahia. E graças a Deus o Bahia ficou, né, na primeira divisão. Em 2024, vocês tendo o poder de contratação, vocês manteriam mesmo como manteve o Rogério ou contratariam outro? E se manteria Rogério para 2025? Rápido e caceteiro, eu manteria, melhoraria o elenco, porque o Bahia precisa ter um elenco. O Bahia tem um time. Sim. E um time que tem falhas. Ele precisa ter um elenco. Eu manteria Rogério em 24 e 25 também. Sem dúvida nenhuma, até porque o mercado de treinadores, se você olhasse para o mercado e enxergasse 2, 3 oportunidades que você pudesse negociar, que você tivesse plena convicção de que esse cara chegaria e que, de fato, ele está muito acima do que você tem hoje, aí seria um cenário. Mas o cenário atual Rogério Ceni está entre os melhores treinadores do futebol brasileiro. Ponto. Pronto. Do elenco que tá aí, digamos que a gente fosse botar aqui, montar uma prateleira para uma reposição, trocar, vender, Bahia dispensar. Vocês teriam alguns nomes que você realmente diz, esse jogador aqui, acho que no Bahia já não dá mais, já rendeu o que tinha que render, dispensa Todos ou os empresta? reservas, quase todos. Quase todos. Quase todos os reservas eu mandaria procurar o que fazer. Até porque vai precisar de como você falou, um elenco forte. Então, se o time que tá Vamos jogando... lá, vamos lá. Time titular. Gabriel e Canu terminou o ano contestado, Juba contestado. Só quem terminou bem foi Gilberto e Arias. Marcos Felipe contestado. Então já tenho 4 posições contestadas. No elenco que tá jogando, o time que tá jogando. Que Alexandre. O Caio que começa não foi o que termina o ano. Sim, sem contestado. dúvidas. Jean Lucas, o que começa não é o que termina. Contestado. Sem contestação, Everton Ribeiro. Cauli, contestadíssimo. Tassiano é aquela história de um acha que não deve, o outro acha que deve, acha que tem que trazer pra cá, pra lá, mas não foi contestado o fato dele ser titular, independente da posição. Sim. Everaldo sai, entra Lúcio. Tá? E aí vem aquela máxima. Biel é confiável pra ser titular ou pra ser reserva? Fica essa dúvida. Fica aí, Pronto. né? Então, se você tem um elenco desse, que os 11... Os Você tem 2 que não contestam, 3 que não contesta, que é Lúcio, Everton e a lateral direita, você tem que repensar esse elenco. Mesmo com o Gabriel Xavier indo mal em alguns jogos, eu acho que a torcida em geral não contesta. Eu acho que entende a má fase, mas não gostaria Mas de só subimos ver pra saindo. Só subir para 4. isso. Você tem 11, De 11, 4 é o quê? não é nada. Não é nem 50%. 4 não ganha jogo. 4 não ganha jogo. 7 de 11 talvez ganhe, mas 4 de 11 não ganha. não ganha. Então significa que a gente precisa, primeiro, pensar em 7 titulares. Segundo, esses 7 que a gente está contestando seriam ótimos reservas. Ok? Alguns desses até conseguiriam ganhar a condição de titular. Mas porque precisam desses outros Precisa de 7 que a gente está falando. competitividade. Então eu acho hoje
que o Bahia precisa de 7 peças no nível desses 7 que a gente está No contestando. mínimo 7. No Eu- mínimo. No eu vi uma- mínimo eu vi uma desses informação. 7 que a gente está contestando. Eu vi uma informação que fala que se o Não, City Ferran disse que pretende seriam contratar 6. de 6 a 8. O City falou, o Ferran foi muito claro, muito objetivo. Precisamos de pelo menos 6. Pelo menos Pelo seis. menos 6 no nível dos que trouxemos. Se ele trouxer pelo menos os 6, Do nível a gente de já cai desses Arias, 7. Jean Lucas, Alexandre, Everton Ribeiro, beleza, resolve o Massa. problema. Então resolve, porque vamos lá. Se você traz 2 puta zagueiros, Gabriel e Canu vão se virar pra ser titular, sim, irmão. sim. Mas você sabe que se Gabriel e Canu entrar, vai suprir Vai suprir. no jogo A, B, C ou D. Se você traz um puta lateral e Juba tá no banco, você, pô, se Juba entrar, beleza. Iago E vai Iago voltar. vai voltar É. numa outra condição, porque também não teve férias. O cara veio de uma temporada pra outra. Ele não terminou, nem E terminou lá nem tinha pra cá. acabado de voltar de lesão, ele tinha 5 jogos pós-lesão. Então, assim, velho, tem muita coisa. Então, esse cara pode crescer. O meio, se você traz um cara pro lugar de Caio, já manteve o Acevedo, beleza. Se você começa o ano tendo um Acevedo e um Rezende, você muda a característica quando você quiser. Isso. Porque você tira Caio e Jean, mas você tem um Acevedo de primeiro, um Rezende de segundo, os dois vão suprir. Vai mudar o jeito de jogar, mas mantendo pelo menos dá pra suprir. Agora, Bara, eu tenho uma opinião que pode ser até meio contrária ao nosso pensamento e à nossa análise. Eu acho que o tempo de Rezende no elenco do Bahia já chegou. Também achou mesmo. Eu não acho, não. Eu acho assim, ele é um jogador que foi importante, nós temos uma memória afetiva, mas nós temos que ter cuidado. Eu sempre chamo a atenção para isso, do quanto o jogador, ele foi útil, ele é útil para o contexto atual. Quando você pega um jogador como o Rezende, ele tem as suas valências, tem a sua qualidade, tem a sua versatilidade, mas é aquele negócio. Eu não consigo subir para o degrau de cima se eu não tirar o outro pé do degrau de baixo. Pronto. Você tá Vamos entendendo? lá. O Bahia sentiu carência de volantes marcadores. Porque o Rezende não tava no elenco. Mas a gente hoje... Ele tem que na entender- dele joga bem. Ele joga bem. Ele- pra Ele caramba, na velho. dele joga Quantas bem. vezes o Rezende É porque, na recebeu verdade, amarelos e Vários vermelhos jogos, porque tava, desnecessários? porque os outros improvisado, falharam. ele jogou muito Alguém tempo falhou. improvisado também, pô. Não, o gol, o vermelho do Bavi. O zagueiro erra, ele Ele tem que sair pra corre. dar o bote. É. E aí, irmão? A culpa é dele? Que o cara deu mole? A única contestação de cartão dele é o primeiro Bavi do Barradão. Isso. Que ele... E outra, A falta- quando ele- você a vai pra falta- imagem... entrou A falta pra contra o fazer- Flamengo que ele faz, ele entra estabalhado e faz a falta. Pronto. O Bahia toma o gol contra o Flamengo. Beleza, no Maracanã. mas vem cá, os 44, a culpa é do cara que fez a falta ou do zagueiro que deixou o outro vir sozinho e não cobrir? A bola só vai pra peraí, área se pô. tiver oportunidade. Sim, cara. pô. Aí por que vai parar ter que ser gol? Não, é porque então o pronto. adversário também tem Então méritos, pronto. pô. Ó, o adversário Então não tava pronto. conseguindo entrar. Vem cá, todo mundo E você sabe que gera Davi uma Luiz vai fazer o oportunidade. quê? Subir pra cabecear, pô. Aí você deixa o cara zagueiro, correr do bico da grande ele correu do área. bico da grande área, Ele pô. vem do bico da grande área correndo. Todo mundo tá vendo. E ninguém para ele. Toma um impulso, irmão. Sobe com E no ele. primeiro pau, e no primeiro pau. Sobe com ele. Não, eu deixo. Aí a culpa é do cara que fez a falta? Ah, peraí. A culpa Então é eu vou dos dizer dois, que a a culpa é culpa, dos dois. no primeiro tempo, quando o cara entrou de cara e não fez o gol, a culpa é dele. Não é assim. Não é assim. Não funciona Até assim. porque depende muito. O Eu lance, concordo. o Ó, lance chegou A sua pro opinião cara fazer tá aquela falta, tinha que fazer a registrada. falta. É válida a sua opinião de que não cabe Rezende. É válida. Não, eu acho assim. Mas ele- entenda, ele tem sua utilidade Rezende no de elenco, volante teria mas eu acho- poupado o Jean Lucas. Sim, teria, mas muda o estilo de jogo. Jean Aquela engrenagem que Mas nós foi o falamos disse. no início. A gente muda a característica, com Acevedo e Rezende, mas você tem dois caras que suprem. Assim, na Série A, quantas vezes Rezende Você não foi vai matar Jean utilizado? Lucas como matou. Na Série A, quantas vezes Rezende foi utilizado com efetividade? Eu lembro de um jogo Esse ano ele fantástico. foi prejudicado pelas lesões. Eu lembro de um jogo fantástico de Rezende esse ano. Atlético Paranaense na fora. Jogou muito. Jogou de primeiro muito. Ele volante. foi, pra mim, o melhor em campo. Mas Pra é mim, como o ele melhor em falou, campo. pô. Mas ele jogou Quando ele na jogou na dele, quando ele Todas joga as na vezes que ele jogou na dele, dele, ele jogou muito. ele joga bem. Todas as vezes que ele jogou na dele, ele jogou muito. E ele jogou muito improvisado esse ano. Velho, põe Muito o cara na dele, improvisado. irmão. É, jogou de O lateral ano esquerdo, passado ele zagueiro, jogou na né? dele, ele foi bem o ano todo. Ele foi incontestável ano passado. Porque ele jogou na dele o tempo todo. Foi incontestável. Pronto, E quando precisou, ele supriu. Mas ele jogou na dele. Mas eu acho que pra mim, Rezende está no fim de si. Partindo dessa sua colocação, né? Já que Jean Lucas. Você acabou de país, perdi o nome do jogador, velho? Rezende. Já que você falou de que Rezende já não cabe mais, digamos que a gente vai montar aqui agora um. Pochettino. Eu ia falar justamente. A gente ia trazer quem pro lugar do cara? Pochettino. E Mas aí. só o Pochettino vai resolver? Não vai resolver. Não vai. O Bahia precisa, ó, um goleiro,
No mínimo. Cuidado pra não fazer a lista de BIM aí, viu? No mínimo. No mínimo. Não, no mínimo, diante de tudo que a gente acabou, chegando a um consenso. Das 7 peças contestáveis. Contestáveis, não é contestáveis. tão contestados. Que a gente pode contestar ou não. Então a gente goleiro. precisa de um goleiro, um zagueiro, Ok. um lateral esquerdo, 3. Isso. Um volante, 4. Um meia, 5. Um centroavante, 6. Pelo menos Agora, esses 6. no lateral esquerdo, o Borducci, ele não se encaixaria ou ele se encaixaria na posição de meia? Borducci, ele foi muito bem no Augsburgo, jogando, por vezes, como lateral, mas em muitas partidas ele foi um ala e em algumas ele estava na segunda linha. O Augsburgo fazia uma linha com 3 zagueiros, E ele um canhoto mesmo, um destro com líbero mesmo e um pela direita. E aí ele fazia uma linha de 5 no meio, que era o famoso Sim, 3-5-2. Ele era o segundo homem, ele era o homem da segunda linha. Com liberdade para atacar, porque o zagueiro pela esquerda cobria e os 2 volantes desciam para fechar uma linha de 4 ou 5. ele livre. E ele batendo, E nisso o Juba tem a mesma característica dele. Ele é um só que lateral. constrói melhor do que ele. Constrói melhor. É um lateral que é melhor indo à frente do que defendendo. Mas o princípio do lateral, É defender. ele é um jogador do sistema defensivo. Mas Então, ele, precisamos quando de um lateral utilizado- com característica marcação. Eu assisti o jogo dele contra o Bayern de Munique Eu assisti. e ele jogou. O último jogo. Essa linha não foi de 5. Ele fez uma linha de 4, Jogou com bem. 2 laterais mesmo. Jogou bem. E fez 2 volantes e tal. Ele joga muito bem defensivamente e ofensivamente como lateral. Então ele... E eu tô falando que eu assisti 7 jogos Ou dele. digamos, ele tem capacidade. Ele se Precisa encaixaria, encaixar. ele se encaixaria nas duas suposições táticas Sim. do treinador. Ou vamos jogar o E jogo ele até ofensivo. jogou algumas desse ano. Isso. E perdeu gol. Perdeu o gol. Gol absurdo nessa segunda linha. Então, assim, ele demonstrou que tem capacidade. Vou trazer um lateral ou não? Mas dentro disso, do momento, ele machucado, precisaria de um lateral. Teria que trazer. Tá? Então, são 6 peças. Eu ainda adicionaria a 7ª dentro daquele contexto que a gente usou, que é um beirada, finalizador, que não é o caso nem de Ademir, nem de Biel. E aí eu te pergunto, é o caso de Pulga? Ele foi eficiente. Pulga é Eric. Um cara que faz, é o Eric Pulga. Um cara que faz Artilheiro da Série B, 13 né? gols na Série B, que não é fácil. Ah, Série B. Série B não é fácil. 13 gols e dá 10 assistências, esse cara tem que ser respeitado, pô. É verdade. Tá? O cara é artilheiro da Série B. Ah, velho, Paulinho, quando monta um dos maiores meio-campos do Corinthians, ele jogava no Bragantino, que disputava a 2ª divisão do Paulista e a 3ª divisão do Brasileiro. E faz dupla com o Ralf, que jogava no Novo Horizontino, que nem divisão tinha. E era 1ª divisão do Paulista. Então, peraí, Ralf e Paulinho foi uma das melhores duplas de volantes. Ralf e Paulinho ainda jogava no meio campo, acho que Danilo, que fazia o 3º homem. Isso. Mas Ralf e Paulinho vêm de Monstro. 2ª divisão Dois. de Paulista e 3ª divisão de Brasileiro. E no Novo Horizonte, na época, nem divisão tinha. Então, peraí, irmão. A gente tem que também tirar esse negócio. Ah, veio de tal time. Não, Peraí, pô. irmão. Não, pô. Ganso. De onde Zé Rafael veio Ganso. pro Bahia, por Você exemplo? sabe de onde Ganso veio? Do mesmo time que mandou pro Brasil e pro mundo, Nonato. Tunaluso. Na luz. Olha, eu tô na luz. Tunaluso, filho. Todo podcast na luz tá no voo. Mas entenda, tá aqui, a Tunaluso deu um menino que jogou no Vitória e depois foi fantástico no Santos, um meia esquerda, fugiu o nome dele agora, Magno. Magno surge na Tunaluso. Então assim, porque joga na Tunaluso, então o Santos não ia levar Ganso? Cara, a gente tem um grande exemplo no próprio Bahia, quando o Bahia... Eu não vou dizer o Bahia quando tava justamente na Série B, em 2010. Que foi o Michael Jackson. Quem conhecia Adriano Michael Jackson, irmão? Então assim, gente, às vezes o que falta para determinar, não são todos, mas para determinados jogadores é a oportunidade. Se você pega um jogador de um time Zé Ruela qualquer, mas que dá a ele a estrutura, dá a ele a oportunidade, aquele cara se transforma. Michael foi descoberto pelo Goiás, jogando bola nos terrões de Goiânia,
por 200, 300 conto. Gabriel aqui, que jogou no Gabriel no foi Tejo. descoberto no campo do Do Lasca, Lasca. do Lasca na Ribeira, isso mesmo. Em uma final que ele pega contra o time do ex-dirigente, acaba com o time do cara, ganha o título, levam ele com 19 anos pra base, ele arrebenta, é campeão de júnior, sobe profissional, Falcão, põe ele, Isso. primeiro de lateral, depois aí ele vai pra posição dele, Gabriel sobe agora com o Mirassol, sendo um dos destaques do Mirassol. Eu lembro aquele gol que ele fez no Bavi, que ele cobrou a falta, todo mundo esperando alguma casquinha, o goleiro foi na bola, a bola passou direto e foi gol. De falta. De Então assim, Gabriel. velho, 2012. 2012. eu acho que esse combo, descobrir no lugar certo e dar oportunidade, pode gerar. Eric Pulga, eu entendo Que é uma descoberta. que é uma descoberta versus oportunidade, estrutura, para ele, que é um jogador de 23, 24 anos. Agora, tanto ele como o Pita, é bolo ou como é? Porque até hoje eu tô nessa... Você entendeu? Tem dia que diz que Aí, irmão, o cara Pita já não pede, vem ó, mais. O cara pede 38 36 milhões. Foi 36, Era não? 35, vai para 38. Ah, Aí tá você bom. tem Seu 22 no Por máximo. que você tem que pagar? O Bahia deu 22. Quer 22, eu lhe pago. Não quer? Aí tá querendo catar com os outros. E leilão, Bahia não faz Leilão, leilão. leilão. O Bahia disse assim, o meu é esse aqui. Ele não achou nem esse aqui. No final das contas, ele vai ligar e vai dizer assim, ô irmão, Aqui ainda tá aí? aquele ainda tá aqui. Eu acredito nisso, sabe? Eu de malandragem já diria, ó irmão, os 22 já perdeu 2. Já Tem tem 20. 18, é, Tem 20. 18. Se for e voltar, é 18. Estaban hablando de un holandés también. Un holandés, no lembro o nome dele. Não, irmão, agora vai aparecer 300 mil jogadores. Ai, 300 tem um mil cara jogadores. aí, tem um cara aí de uma equipe lá do sul do eixo, que toda hora, o Coca-Cola, sei lá, não vou dizer o nome desse cidadão, não. Cara, é o mais barrigueiro que tem. Toda hora ele bota jogador do Bahia e não vem ninguém. Eu sei que é. eu sei- Você não quer falar, também não vou falar. Falaron hasta de Keylor Achei Navas horroroso. como goleiro, como opción de Keylor. É o cara que o mercado tá aberto o ano inteiro. O mercado da bola Não, tá aberto o ele é ano inteiro. horroroso. Do ponto de vista profissional, ele faz muito bem o papel dele, tá? Mas quando vem pra YouTube, pra dar palpite, ele é horroroso. Não acerta um. Vem cá, você, como torcedor do Bahia, né? Eu queria saber, você não é brasileiro, né? Sim. É colombiano, não é Colombiano. isso? Como você conheceu o Bahia? Foi quando você chegou aqui na Bahia? Eu já tinha ouvido falar do Bahia. A verdade, eu conheci Bahia, foi aqui mesmo. no Vindo pra Salvador. a galera olhar para seu rostinho bonitinho. Eu conheci o Bahia, foi aqui, em Salvador, em 2019. Jogava Rodallega, creo que está Rodallega já aí nessa aí. Eu estava um dia curtindo aí na orla, aí estavam jogando, aí me perguntaram, você é Bahia ou é Vitória? Aí eu falei, a verdade não sei ainda. Aí eu fui a olhar aí, vi que estava jogando Rodallega, eu falei, está jogando colombiano, eu sou Bahia. Ah, tem um conterrâneo aí, vai ser esse aí mesmo. Então aí começou como já depois a camisa muito bonita, né? Tricolor. Então eu comecei como a apaixonar por o time, aí já comecei já a seguir o time, os jogos, mas assistir ao estádio foi agora ultimamente, faz 2 anos que eu estou assistindo o jogo. O ano passado tudo a Lá na Colômbia, você torcia pra qual time? América de Cali. Agora O que é tá na que... Sul-Americana, olha Pronto, aí, vamos pra aí eu lhe pergunto, em que o Bahia se parece com o seu original América de Cali? A torcida, essa coisa de amor e ódio, sabe? Aquela coisa que você está assistindo, está xingando, mas depois fizeram o gol, tá amando, tá abraçando de novo, entendeu? É isso, é alegria, né? Que a torcida é muito alegre, muito fanática, a verdade, são muito fanáticos. É apaixonada mesmo, né? Apaixonada. Então é isso que eu gosto, né? Porque o futebol é isso, corre na sangue. É isso, então é o ADN, como chama a DNA, é assim, tá na sangue, então para mim é uma torcida... A parte que abraça, aquele lema, slogan que fala que Bahia ao mundo, é um slogan que abraça o mundo, entendeu? Pode ter torcida, como fala, bem-vindo, você tá onde? Da Colômbia? Bem-vindo para o time, que esse é o time do mundo, entendeu? É isso, porque esse é o slogan do Bahia, Bahia ao mundo e assim, não tem jeito. Pronto, você tem familiar que ainda mora lá na Colômbia? Toda a minha família. Pronto. Quando você diz lá, digamos, você diz, tô aqui no Brasil, tô aqui na Bahia, tô torcendo pro time chamado Bahia. Meu pai falou aquele dia isso para mim, falou, e você trocou a América por Bahia? Eu falei, pai,
É aquele amor da vida, né? De tudo de Sim, sempre. sim. Aqui é um novo amor que eu encontrei agora. Tô Uma emocionado. paixão. Mas aí tá, ele gosta também muito de futebol. Ele também, ele faleceu faz 2 meses, meu pai. Foi? É, Pô, meus sentimentos. ele faleceu, mas nesse ano mesmo, estuvimos falando, ele falou, o time é bom, tá jogando Santiago Arias aí, ele viu Estupinhar, ele falou de Rodallega, ele já estava seguindo o Bahia também, de lá, entendeu? Onde Ele já estava convencendo ele a acompanhar o tá time. querendo trazer ele aqui também para ir ao Fontinol assistir, porque a gente assistiu um jogo do América faz muito anos juntos, quando eu Sim, era sim. criança. Então tem toda essa lembrança, entendeu? E aí quando você tá no estádio, você foi pro estádio, você falou tem pouco tempo. Você lembra qual foi o jogo? Que você foi? Bahia e quem que você foi? Você O lembra? último jogo eu assisti também. Quase todo jogo dessa temporada eu assisti. Oh, massa. Aí quando você tá ali no estádio, porventura assim, você lembra de seu pai? Lembro de meu pai, de meus primos, que também são Sim. muito torcedores, meus amigos, minha irmã, que ontem pela noite estava falando também, que ela me Então, falava que... quando eu vier qualquer conhecido seu de lá pra cá, é certo já, Fonte Nova. Fontinova, Ontem estava falando precisamente do futebol com minha irmã, porque ela é do América. E a América agora disputou a final da Copa da Colômbia com Nacional e perdeu. Perdeu em casa 3-1 e em casa dele, de visitante, e em casa empataram, perderam. Aí, diretamente para a Sul-Americana, porque lá o esquema é diferente ao daqui. Lá são 4, mas acho que lá no ano tem 2 torneios. É o Apertura e o Clausura. Isso. Aí vai parte de um, parte do outro. Aí a América ficou no segundo lugar, mas não deu para passar a Libertadores. Aí ficou na Sul-Americana já garantido. Vai ganhar do Vitória, 2025. Vamos ganhar, vamos ter. Agora vem cá, foi no Vitória que tinha Marcelo Moreno, né? Que era Boliviano. boliviano, né? Boliviano. Eu fiquei na dúvida agora se era boliviano ou colombiano. Fiquei na dúvida. O melhor colombiano, um dos melhores que eu vi jogar também, e que jogou muito Jogou onde? No Vitória, foi o Aristizábal. Nossa, esse cara é o craque. Esse daí é monstro. Esse Monstro. É um monstro, você falou todo. Monstro, Aristizábal. Acho que agora está no segundo máximo goleador da seleção Colômbia. Do futebol colombiano, Não, ele era fantástico. 345 gols nele. Ele já aposentou faz tempo, né? Foi daquele Vitória. Ele é de onde? Ele se aposentou no Nacional, ele ganhou a Copa Libertadores com o Nacional em 88, Aristizábal. acho que foi. Jogou no São Paulo. Aristizábal jogou muito no São Ele jogou Paulo. no Vitória em 2005, se eu não me engano. Foi Ele 2005. jogou com Túlio. Eu acho que foi com Túlio. Muito craque esse cara aí. Jogou muita bola. Ele Túlio no Medellín, Vitória foi em ele é 97, paisa. pô. Paisa, Medellín, de Medellín. De Medellín, né? Ele é de Medellín, da terra de Paulo Escobar. Todo mundo conhece. Mas lá, de qualquer forma, o futebol é levado como paixão mesmo, como aqui no Brasil mesmo, né? A mesma coisa. Por isso que a gente se identifica, sabe? Por isso mesmo, porque é a mesma coisa. Aquela paixão, aquela coisa que a gente briga. Lá tem outro time também, ao contrário do América do Cali, é Deportivo Cali. Então é aquela mesma coisa com o vice aqui, entendeu? É a mesma coisa. Que coisas assim, né? Tirando piada, mas é um ambiente massa, não? A gente está tentando acabar com essa guerra de torcidas. Sim. Sino disfrutar o futebol. É isso, disfrutar o futebol, porque é um entretenimento. O futebol não é uma guerra, é um entretenimento, né? Agora, Isso. o Bahia tá indo pra Libertadores. E aí... Como o futebol é fantástico, porque por mais que a linguagem, né? A linguagem seja diferente... mas o futebol acaba unindo de qualquer forma, né, todas as nações, né, todos os continentes. Na Colômbia, você tem algum time que você torceria para que encarasse o Bahia? O seu próprio time, né? Mas não tá. Que eu torceria na contra do Bahia nunca. Ele tá esperto. Nunca, não. Na contra não. Que gostaria, exemplo, o time de Rodallega, exemplo. Sim, é o Santa Fé, né? Santa Fé. O Santa Fé Bahia, eu gostaria para ver Rodallega jogando com os antigos times Bahia, entendeu? Sim. Gostaria, velho. Mas sem lei do ex. Sem a lei do ex. Mas eu vou com Bahia, até a morte, entendeu? Vou com Bahia. Mas é isso que eu tô dizendo, sem a lei do ex. Aí a única coisa, se fosse com a América de Cali, aí já ficaria assim, não sei o que fazer, entendeu? Mas que ganhe o melhor, exemplo, entendeu? Pronto. Ô, produção. Tem uma visitinha pra gente ali. Acho que trouxe um negócio pra gente ali, ó. O irmão ali fora. Vê com ele ali. Trouxe um negocinho pra gente aqui. Mastigar, porque a gente não almoçou, né, galera? A gente tá aqui até uma hora dessa, não almoçou. Pois rapaz. Tem que beliscar alguma coisinha. Agora vem cá. Pra 2024, Bahia já tem 25. 25.
Ou, desculpa, 25. Já tem... É porque a fome já bateu aqui, a larica bateu, e a mente já começa a trabalhar diferente. Já tem jogadores encaminhados, jogadores... Ó, o City trabalha de um jeito que você não tem como afirmar que tem ou que não tem. Só que tem um problema. Todos os jogadores que o City o ano passado procurou e que ficou nessa lenga-lenga, como tá Pita, como tá o Eric Pulga, como tá Everson, no fim das contas, na pré-temporada estavam todos lá. Pronto. Não sei se todos virão. Sim. Mas, por exemplo, dizem, e só dizem, que eu não posso afirmar, que o Bahia subiu a tag de Everson. E que ele já estava balançado com a proposta anterior. Mas eu já vi hoje... Hoje eu vi que ele subiu a proposta. Irmão... Eu já vi proposta diferente. Eu já vi que o Atlético... Subiu a proposta. O Atlético já chamou os empresários, já formulou uma proposta, não sei se com mais tempo de contrato ou se seria valor. Mas entenda, o cara tá balançado, irmão. Tá, com O certeza. cara tá balançado, porque infelizmente o Atlético não vai disputar nada. O Atlético nem sequer classificou pra Sul-Americana, irmão. Ou seja, só Mineiro... Só tem Copa do Brasil, Mineiro, irmão. E o brasileiro. Estar mantido dentro de uma Libertadores como uma das principais peças do elenco, isso pode ser importante. Porque até então, o Atlético não tratou Everson como um dos mais importantes do elenco. Não. Se não me engano, Tratou o salário ele era de como um 500 mil jogador. reais. Tratou ele como um jogador do Atlético. E você ser tratado como importante muda tudo. O time tá dizendo assim, você pra mim é importante pro que eu quero. Exatamente. Pra onde eu quero chegar, você é importante. Aí o cara diz assim, pô, velho, eu tô sendo tratado como Everson. Eu não tô sendo tratado como o goleiro do Atlético. Só mais um. Eu não sou o goleiro do Atlético, eu sou Everson. Você o goleiro do Bahia. Não é o goleiro do Bahia. É Everson no Bahia. Isso muda a visão. E aí, você falou agora há pouco, né, a gente tava conversando... Pode ser que não venha, viu, gente? De Pochettino também. Pochettino, o Marcelo disse assim, é um ativo, quem pagar leva. Então, tipo assim, Tá à venda. ele não quis dizer que tá negociando com o Bahia, mas está e pode vir. Nosso parceiro, né, o Júnior Leal, ontem eu tava assistindo o Júnior Leal, ele meio que cravou, né, tinha informações e tal que Pochettino tava já acertado com o Bahia. Como Eu você acho falou. que tá, porque o Marcelo não disse que não tava. Isso. Rapaz, Como, assim, ó, como várias você falou, informações também. Do mesmo jeito que pode, de repente, o pintar City Gabigol. trabalha, como você falou, o City trabalha de uma forma de que não vai falar, não, esse tá certo, esse não tá. Como o presidente do Vitória ontem tava com o Zé Eduardo. Alguns jogadores já falou que tá certo, outros não. Esse O não. zagueiro já tá certo, o lateral que veio O lateral do Criciúma Criciúma tá certo. o volante parece que acertou ontem de noite. Volante Criciúma também, né? Isso, parece que acertou ontem de noite. Mas, gente, futebol é dinâmico. Agora não tá certo. Daqui a meia hora, meu irmão, uma Inclusive, ligação muda tudo. No tempo que nós estamos aqui nesse programa, pode ter acertado alguma coisa, tanto Bahia E quanto aí vem Vitória. uma questão também interessante. Você daria 38 milhões em Pita ou 24 em Gabigol? O Gabigol, Gabigol? com certeza. Com 20, certeza. 24, 24 com certeza. milhões, né? Gabigol no 24 milhões. Gabigol Ele tá pedindo é o seguinte, Lu, ele tá pedindo 2 milhões. Total dá 2 milhões. 2 milhões, 2 milhões e meio. O que eu ouvi 30 é que milhões pra 38? Não sei, irmão. Um tem 25, outro tem 28. Só que a história de Gabigol no futebol brasileiro é imensamente maior do que a de Pita. A gente veio conhecer Pita agora, né, velho? Você tá entendendo? Então, assim, são Cuiabá. avaliações que o City deve estar fazendo. Bota aqui, tira daqui, bota pra cá. Pô, quando fecha a conta, pô, essa conta aqui. Não, essa é melhor do que essa. A gente não sabe. Engraçado que eu vi uma postagem falando assim, De Bruyne... De Bruyne tá sendo cogitado em outro time Eu vi essa postagem. do City. Eu falei, aí a galera botou, Bahia. Pô, tipo assim, hoje a gente pode ter Brincar desse jeito, né? brincar desse Antigamente, jeito. não. Rapaz, Era surreal. era surreal você ver... Sobinha podia brincar. Eu vi uma frase segunda-feira, foi segunda, no jogo de despedida do Adriano. Eles estavam relembrando o movimento que o Flamengo fez para a vinda de Romário em 95. Melhor do mundo. Nunca mais a gente viu, e eu acho que também não vai ver, a não ser por conta desses movimentos de SAF, Sim. um clube brasileiro contratar o melhor do mundo, irmão. Pessoal, acabou essa notícia aqui, última hora. Olha aí a nossa O produção. Comembol deve mudar o critério do sorteio do Bahia.
E o Bahia pode ir para o pote 1 da Libertadores. Eu vi essa notícia ontem. É verdade. Eu vi essa notícia Ontem à noite tinha visto Ontem à isso, noite. mas ainda não havia confirmação. Obrigado. Obrigado. E há essa possibilidade de Bahia ir para o pote 1. E indo para o pote 1, alguns cenários modificam. Confronto, né? Pelo menos, primeira coisa que é garantido, não pega o Corinthians. Que aí você teria 2 brasileiros garantidos para a próxima fase. Isso. Eu acho que assim. E nem o Boca, nem o Boca. E aí eu acho que a Conmebol está pensando politicamente. Eu quero uma competição Democrática. mais forte. Mais forte. Quanto mais Porque se eu brasileiros, mantenho clubes com poderio financeiro como Boca, Isso. Corinthians, Bahia, num pote onde eles não se enfrentam e vão para a fase de grupos, eles elevam o número de torcedores no estádio, os views na TV, o acompanhamento, os números de venda. Pronto. Eu acho que estão pensando nesse jeito. Até Para evitar um Corinthians e Boca, um Bahia e Boca, um Bahia Bahia e e Corinthians. Inclusive tinha torcedores já falando, O pô, velho, se próprio pegar a Boca Cerro já era. Porteño, que é um clube grande do Paraguai. Esses confrontos que, para cada país, é importante. Manchester United comprou, acho que o lateral esquerdo do Cerro Porteño. Acho que foi. Foi. Levou, eu não lembro no seu nome do menino, eu vi a notícia que eles levaram o lateral esquerdo do Cerro. Mas Cerro tá tem vendo feito que um bom os trabalho. times grandes da Europa estão vindo aqui. Estão olhando a pra Porsche a todos. pegar aqueles talentos. É que aqui as pessoas estão acostumadas. Pega esse jogador que já explodiu, não? E não aquele que tá aí em crescimento. É O esse que tem que pegar. Bahia essa semana passada, anunciou um jogador de 17 anos, destaque Que é o destaque do América. do Estava sendo Mineiro. visto por outros e ele comprou logo. Comprou por 12 os milhões valores, e meio. 12 milhões de reais, né? E 12 milhões e meio. Mas a gente também tem um jogador da base, o Del. Acho Que o Bahia já renovou. Bahia já renovou para mais 3 anos. Acho que Só que, assim, o que é que acontece? Tudo é de como você vê. Você olha para essa caneca e vê uma coisa. Eu olho e vejo outra. o E não ângulo deixou de onde- ser a caneca. É. Tá? Enquanto você vê estação, eu vejo vozes da estação. Não deixou de ser a caneca. O brasileiro via, todos vocês, e até de forma depreciativa, é futebol de índio, que não deixam de ser índios. Né? Só muda o nome. Inca. São índios. Mas são índios, cada um do seu nome. Lá só tem índio. Na cabeça do brasileiro, aqui tinha futebol, no Paraguai, Isso. tirando o Uruguai e a Venezuela. Argentina, daí pra lá só tem índio. pô. Venezuela, Colômbia. Só tem índio. Só que aí você pega o futebol hoje, você tem a Venezuela com um grande trabalho na base, revelando muito jogador pra Europa diretamente. Colômbia aí, velho. Você tem. A Colômbia é muito Melhorou antes, porque a Colômbia vem lá de Valderrama. pô. Isso. De Asprilha, Valderrama. Naquela época tá começando. Que você tá E era falando. fantástico, pô. Jogadores fantásticos. Tá Asprilha vem agora pro já Palmeiras tá- e arrebenta. E depois vai pra. Ele tipo, foi da Inter e tal. Então assim, velho. Rincon. Ia falar agora Rincon. Rincon, colombiano que- muita gente boa. O próprio Aristizábal. A Colômbia sempre teve grandes jogadores, mas ele passou a ter jogadores desse mesmo nível com consistência. Uma frequência Passou a ser uma frequência muito maior. Você tem todo ano 2, 3 aparecendo. Antigamente aparecia um. Era pingava chamado gato pingado. outro. Não, agora você tem em cada posição um aparecendo. Você tem um grande goleiro na Colômbia. Você tem um grande lateral. Dois Lateral direito da grandes Colômbia laterais joga muita bola. titular e o reserva. Munhoz. Munhoz joga Munhoz, muita Munhoz. bola. E você ainda Agora tem... já viram porque Santiago Arias é banco dele, Mas né? entenda, Cara, você joga tem muito. Munhoz e tem Arias, Se pô. Santiago Arias foi, Mas é, imagina como ele Munhoz. mas é como ele Mas é falou. muito bom. Você tem que ter peça de reposição. Talvez o Ares. O Arias tá chegando Tá pro chegando. tempo dele. Mas você já tem um Munhoz com 20 e poucos anos, jogando muito. Você tem um menino que joga no Liverpool porque joga pra caramba, irmão. Luiz Dias. Luiz Dias, ele é Muito chatão, velho. Ele é aquele atacante que você não quer pegar. Com o do seu time, você ama ele. Cara, Richard Contra você, Rios você também, eu mata gosto ele. Muito. Richard Rios também. Richard Rios, Arias que foi um do cara Fluminense. descoberto a partir do Brasil. Veio fazer Olha aí, teste é no verdade. Brasil. O Arias também, que ele falou do Fluminense também. É um cara chato também, velho. Então você tem hoje pelo menos 11 jogadores colombianos muito bem conhecidos e posicionados no mercado. Antigamente você tinha 2, 3. Olha aí. Você tem quantos chilenos? Que já foi até mais. Que teve o Maurício Salas, né? Teve muito jogador bom. Zamorano, né, que tinha na época. Zamorano, Ivan Zamorano. Eu lembro desses Você tinha caras muito aí. jogador. esse era chileno. Vamos É isso. O Zamorano, Marcelo Salas. O que jogou no Palmeiras? Tinha muitos times. Aí vai ser O que jogou no Palmeiras? O que jogou no Palmeiras? Valdívia. Valdívia também. Então você pega essa geração agora, que deu 2 títulos de Copa América. Sim. Quando vai ter uma Combinal, nova geração, esses caras aí. eles não cuidaram da base. Cuidaram A da base. Colômbia cuidou da base. A Venezuela cuidou da base.
O Peru tem apresentado algumas Até peças Equador, interessantes. até Equador, Equador tem um trabalho fantástico hoje na base. Assim, pela população também, o Uruguai tem um trabalho impressionante pelo número de habitantes. O que o Uruguai revela Mas de lá é jogador... aquele concentrado, pô. Lá é o cloro que você transforma em água É, sanitária. ali, meu irmão, o que revela de É jogador... pequenininho, mas tem porque muita não tem muita gente, irmão. gente. Doido. A densidade é gigante. É gigante, tá? E assim, é uma coisa, perceba, todo jogador de origem latina, parece que já vem nele o DNA da boa molequeira, do Sim, drible, sim. da malandragem. Repare os latinos, até os países europeus de origem latina, o futebol é diferente. É, malandragem Espanha. mesmo. Foi O um lance, espanhol, o francês, foi um lance que eu falei aqui. a própria Romênia, que é, o pessoal não sabe, mas é a origem latina, é fantástico. A Iugoslávia tem muita influência latina, tem muito jogador diferenciado, apesar do nome. Mas foi como eu falei, Bará, eu falei aqui há algum tempo atrás, que o, 5 minutos da produção já estourou, né? o futebol latino, por ter essa malandragem, essa forma de jogar, né, cadenciando ali, malandragem e tal, a alegria e a ousadia, como podemos falar melhor, isso deixou de crescer um pouco mais o futebol, o que o europeu tem, futebol tático, futebol trabalhado da forma com coesão, não, trabalha aqui, tal. O futebol brasileiro e o futebol latino, sul-americano, aquele futebol mais alegria, ousadia. Vai na malandragem, pô, dá um drible que passa. Isso acabou deixando o futebol sul-americano um pouco lá embaixo, Não. atrás, O digamos que assim. deixou lá embaixo o futebol latino foi a falta de recurso. Porque, por exemplo, quem são os principais jogadores dos times europeus? É aí que eu ia chegar. Os Sul-americanos. europeus, eles vêm no Sul-americanos. Brasil, na Argentina, no Eles Uruguai, adoram Paraguai. os jogadores Eles vêm sul-americanos, pegar jogadores... porque são baratos e pra talentosos. Isso! desmontar- Aí você chegou no pra ponto de... desmontar Fala que esse eu vou... sistema defensivo. Você pega hoje o que o Real Madrid tem e o que o Real Madrid fez nesses últimos anos com Vinícius Júnior e Rodrigo. Ele entendeu que pra desmontar sistemas defensivos, porque quando esses preciso times ter um também, moleque. eles chegam num patamar de ser soberanos, todo mundo monta o retrato. Mas é isso, o futebol europeu conseguiu tirar o que é nosso, mas o nosso futebol não conseguiu trazer um pouco dessa... Mas porque o brasileiro, ele tentou pegar, fazer uma chapa de lá pra cá e não vai Opa! funcionar. Pera aí, Bará, rapidinho. Chegou um negócio pra gente aqui, ó. Bons Sequilhos Premium, o melhor da Bahia, do Brasil, galera, ó. Está aqui, a gente vai comer um pouquinho, né, parceiro? Que ninguém é de ferro. O grande lance deram muita tática sem deram dar pouca aos liberdade. caras a liberdade dentro da tática. É verdade. E aí vem um conceito que eu já falei, você já me viu falando na TV e nos podcasts, que é o seguinte: o Brasil, pra mim, no Brasil, tem 3 classes. Tem um boleiro, o jogador e o atleta. Quem consegue ser atleta é diferenciado. Verdade. Muitos jogadores vão se dar bem, mas o atleta é diferente. E esse conceito eu trago de uma fala lá atrás de Zé Roberto, que ele disse: eu era bom. Na Alemanha eu aprendi a ser melhor, porque eu virei atleta. Ele jogava no Bayern Munich. Ele foi no primeiro No pro Bayern Leverkusen. Ele desponta no Leverkusen Gostava e aí vai muito pro do jogo Munique. desse cara, sabe? Ele jogava muito, mas ele era o jogador. Ele era o jogador, não era o atleta. Na Alemanha, ele virou vira atleta. E é aí que quando ele volta pro Palmeiras, Aí é outra história. que ele já volta um outro futebol, um outro cara, que aos 40 anos, ele jogaria fácil aí, ó. Se você for olhar o cara, fisicamente, o cara entendeu que é o que o Cristiano Ronaldo sempre faz. É o cuidado do... Eu vivo de quê? Do corpo, Do da corpo, minha máquina. Então ele conseguiu entender isso lá fora, o Zé Roberto, a disciplina, que é o que o brasileiro e o futebol latino não tem, Não tem. O avesso disso. que é a disciplina. O avesso Importante. disso, mas do jeito dele sempre fez isso e ganhou longevidade, foi o Romário. Isso. Do jeito dele. Do jeito dele. Não é o jeito usual, Cara, mas do jeito dele. Pra profissão que ele exerce, né? Mas do jeito dele, ele conseguiu se conservar o suficiente para aos 40, 41 anos ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Cara, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, irmão. Da primeira divisão.
Se eu não me engano, o Cano que chegou perto, né? Com uma idade mas- parecida. Cano muito tem boa. 37, a pô. faixa etária... Acho que perto dos Foi 40 Cano, também. Cano, aqui Agora- Cano do Fluminense, é. Agora, mas Agora, há há 2 quanto anos tempo? atrás ele tinha 37. Argentino jogou É. na Colômbia, queria se nacionalizar colombiano, só que chegou para aqui já não conseguiu fazer. Então, assim, repare, não é fácil, mas do jeito dele, Romário se cuidava a ponto de, da intermediária à área, ele era insuperável. Boa, meu irmão. E com 40 foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, gente, o dia que a gente tiver mais atletas do que boleiros e jogadores, se você tiver 60% de atletas, 30% de jogadores e 39% de jogador e 1% de boleiro, o futebol vai estar bem. Porque é o boleiro que faz tudo de M, tudo de merda no futebol, é o boleiro que faz. É a cachaça, é a responsabilidade, Escuta, é a peraí, falha do que treino. o fenômeno está como candidato para presidente da... Isso, da CBF. E E vocês que acham aí desse cara aí? É bom ou é ruim para o futebol brasileiro? Vamos lá. William. A grande questão da política, principalmente, são seus apoios. Ele está indo vinculado a um cara que, para mim, faz parte daqueles velhos dirigentes que são o mal do futebol brasileiro. E aqui eu vou falar de uma pessoa que, para um clube, ele foi o melhor e o pior. Andrei Sanches. Um dos melhores amigos de Ronaldo Fenômeno, e ele fala que o professor para dirigente de clube, uma pessoa que ele sempre vai ter com ele politicamente, Andrei Sanches. Ou Eu seja- acho que isso é um perigo terrível. É a mesma coisa de dizer que eu, Bara, você, estamos indo como boas pessoas, como alguém que é referência no mercado, mas quem nós estamos levando junto? É o lance das associações, como eu falei mais cedo. Agora, vem cá, você acha que, digamos assim, que seria trocar 6 por meia dúzia, quem tá aí, por colocar Ronaldo Assim, com cara, a eu equipe? Eu acho que não. tem- Ronaldo tem uma mentalidade diferente. Mas é como você falou, E quem ele não tá é só levando? isso. Mas ele tá E indo não é só associado, isso. ele tá indo devendo favores a uma Ele está pessoa. mais acompanhado, mais rodeado. Mas Sabe? mesmo É, assim, tá mal acompanhado. mesmo assim, tem uma história que é interessante, que é a questão da caneta. O cara tá me conduzindo, mas quem tem a caneta é o conduzido. É que é assim. E quando o conduzido pega a caneta, ele diz assim, peraí, irmão, aqui não. Calma. Dá uma Até segurada aqui aí. tudo bem, mas aí não. E Será que vai aí ter coragem, tem uma vai ter dimensão força pra diferente. Ronaldo não precisa da CBF. Não precisa de Andrés. Não precisa daquilo para ser quem ele é. Ronaldo é quem é. A dimensão internacional de Ronaldo é incomparável. É isso que eu ia falar eu. Não tem Tá? comparação. A dimensão internacional de Ronaldo é incomparável. É um cara 3 vezes melhor do mundo. É um cara, não sei quantas vezes artilheiro Para no mim é o melhor nome da história do Você tá futebol. entendendo? É um cara assim, ele tá no patamar dos extra séries. Ninguém tira ele de lá. Não vai tirar. Ele tá em um hall da fama, tem o hall da fama e tem o hall da fama. Ele tá em um lugar que ninguém tira. Tá? Quando você diz assim, você vai sentar com o presidente atual, com o Edinaldo. E você vai sentar com o Ronaldo Fenômeno. É outra coisa. É outra. É outra coisa. Ele não é Ronaldo. Quantas Ele não é Ronaldo, portas você presidente, abre Ronaldo Fenômeno. por ser presidente da CBF e quantas portas você abre porque é Ronaldo? É isso. Essa é a Isso diferença. que você tem que ver, Essa é a diferença. Ronaldo vai abrir portas por ser Ronaldo que não precisa da CBF para abrir. Edinaldo vai abrir porque é a CBF que está abrindo. Não é ele. Então essa dimensão é totalmente Você diferente. senta pra negociar de forma diferente, né? Quando você vai para uma competição, ele foi só para assistir um jogo. Tirou férias do cargo de presidente e foi assistir um jogo. Ronaldo está aqui assistindo o jogo. Que porventura lá embaixo vai parecer que é presidente da CBF. Você tá entendendo? Quando o Edinaldo vai ao jogo, É o presidente da CBF. o presidente da CBF está assistindo o jogo. Não é fulano. É diferente. Muda a envergadura, muda a robustez que você dá ao cargo. Essa é a diferença. E até, mano, na forma como que a torcida enxerga essa seleção. Pronto. E ele é um cara que deu ao Brasil o que deu. O cara tem 2 títulos mundiais, irmão. E assim, é um cara que Depois dele, só Pelé. vai estar na Zagallo. presidência e é um cara que sabe o que é futebol porque viveu
Jogando. Lá dentro. Lá dentro. Ele sabe a malandragem, a molequeira, a vagabundagem, sabe o que é certo, o que é errado. Ele literalmente vai poder escolher. Porque se aparecer uma proposta vagabunda, ele vai dizer, meu irmão, você sai daqui. E outra, se você insistir, eu vou dizer que você está oferecendo isso aqui. Aqui não é Casa da Mãe Joana, que hoje eu chamo a CBF de Casa da Mãe Joana, e é a Casa da Mãe Joana. Porque está totalmente bagunçado, desorganizado, um futebol alienado, as seleções pífias, perdendo prestígio, força. O Brasil, se você botasse o IBB com a camisa do Brasil, você tinha medo. Esse menino aí, eu não sei não, viu? Esse menino aí. Essa engateada dele aí. Tá aí, ó, Você tá entendendo? Hoje em dia você vai jogar com a seleção, sim, daí. Sim, daí. Muda tudo. Então, assim, pode ser um novo patamar. É um cara que realmente Assim, tem uma história linda no futebol, né? Sofreu várias lesões, um cara que superou lesões. Exemplo de superação, né? É, um cara que eu não tentou tenho- empreender, né? Ser Sobre- presidente, comprar sobre- um clube, mas não deu certo. É Mas o que eu falei. Sobre Ronaldo, a gente sabe o que esperar. A Sim. gente sabe quem ele é. Ele tem uma história e ele não vai... Eu acredito, né? Ele não vai deixar com que essa história seja contaminada. Nós acreditamos nisso. O meu receio são as associações. Só Pessoas corrigir perigosas. Lu disse que o Ronaldo tentou comprar um clube e não deu certo. Qual, irmão? Qual? O cara compra por X, vende Não, por vamos lá. Y. Entenda, e entenda. não deu certo? É, Peraí. Entenda, quando eu falei que não deu certo. Ele não comprou por amor, ele comprou Ele por não dinheiro. comprou. O Cruzeiro, eu falei o Cruzeiro. Ele não Comprou o Cruzeiro comprou caindo pra pra Série ganhar C. títulos, não, filho. Ele comprou pra ganhar dinheiro e Ele ganhou. comprou o Cruzeiro Ó, caindo pra quando eu Série falei- C. quando eu O Cruzeiro tinha 2 anos de Série B. Caindo. Sobe com ele. Brigando pra não cair. Você quer o quê? Eu falei que não deu certo, até Claro porque que deu. quando ele... Como gestor, deu. Não deu não, Claro né? que deu. Eu digo pro E olha, torcedor, ele pô. entregou o Cruzeiro. Pro torcedor. Ele entregou o Cruzeiro na 5ª colocação do Brasileiro. Mas Ele entenda. entregou o Cruzeiro na 5ª colocação Eu do sei. Brasileiro, nas quartas de final, se eu Ó. não me engano, da Sul-Americana. Quando eu falei que não deu certo, é porque Não, é melhor você retirar. Não é melhor não, Retire. E, ó, deixa eu concluir. Retire. Deixa eu concluir. Ó, a gente tá falando de Ronaldo gestor, concorda? Sim, sim. Então ele deu certo. Ó. Porque o cara que compra por X milhões e vende por um boladão de milhões, deu certo como gestor. Ó, eu tô falando, eu tô- 150 e me deu por 700. Entenda, cara. Quando eu falei que não deu certo, pro torcedor querer o Cruzeiro campeão, como o torcedor do Bahia querer o Peraí. Bahia campeão. Não, aí você tá falando como torcedor. Ah. Aí É, tá falando eu dele tô falando gestor. como torcedor. Gestor. Botei 150, era pra pagar 400, vendi por 700. Peraí, irmão. Ele é fantástico Eu só como não gestor. coloquei, não deu certo como torcedor. Cara, eu quero Beleza? Ronaldo, meu irmão. Traz Ronaldo, meu irmão. Pô, irmão, se ele comprar um produto maluco. meu por 100, vender por 700 e me der metade, eu tô Se feliz. eu chegar te vendendo essa xícara aqui, ó, por 20, e ele chegar aqui, você compra por 200, velho. Tá doido, né? Ó, a xícara que o Ronaldo bebeu água. Vale 500, eu pago agora. É assim, irmão. Filho, como gestor. E outra, quem mudou o patamar financeiro e de posicionamento no mercado internacional do Corinthians foi o Ronaldo. Sim, sim, do Corinthians. O Ronaldo, Estrutura. ele trouxe empresas para ser patrocinadora do Palmeiras, ou do Do Corinthians, de cunho internacional. Por exemplo, Até hoje o fruto da Nike. A Nike vai renovar com o quantos Corinthians clubes por do mais de Brasil a 40 Samsung milhões. patrocinou? Corinthians. E veio através de quem? Dele. A Nike entra no Corinthians por causa de quem? Dele. E N, Agora vem a N, Puma e para N, Bahia. e N, e N patrocinadores. A Puma, Inclusive, dizem Dizem. que as camisas já estão já pode produzidas, tá? Mas que o dia que vazar, cai meio monte de gente. Ah, Agora você não pode vender por 400 reais. né? Não, pai, vai ser Ó, mais. aí Vai uma ser polêmica. mais, Ó, até eu vou porque- pegar esse tema, a produção trouxe aqui, né? Aí a camisa não pode ser vendida por 400 reais. Eu vou trazer um tema polêmico aqui. Eu acho que você até já falou sobre isso. A torcida do Bahia quer um time cada vez melhor. Hoje no Brasil, um jogador de qualidade alta se ganha a partir de 700, 800 mil, 1 milhão de reais por mês. A torcida quer uma fonte nova maior. A torcida quer o Bahia disputando títulos. Tudo isso custa dinheiro. O City não tem dinheiro infinito. Tire isso da sua cabeça. Não tem. Você quer um ingresso mais caro? Você quer um sócio mais caro? Quanto mais caro é o time, mais caro é o ingresso, mais caro é o sócio, mais caro é a camisa. O Bahia não está com um filantropo no poder. O City não tem dinheiro infinito. É uma gestão sustentável. Quanto mais caro o time, mais caro custa para assistir. O que eles Ponto. vão fazer é... Meu time é caro,
eu vou tentar potencializar meus resultados para eu exponencialmente crescer minhas receitas e bancar o que eu estou investindo. Exatamente. Mas no Brasil, tem uma conta que é fácil de fazer. Cada gol que eu faço, eu aumento a quantidade de sócios. Cada jogo que eu ganho, eu aumento a presença no estádio. E cada vez que eu ganho título, eu posso vender a camisa cara, eu posso botar o ingresso caro, mas se eu der título ao torcedor, o torcedor paga. Com Então, certeza. assim, o futebol é caro. Dê resultado. Se der resultado, no Brasil, tá? Vai na contramão dos outros. Mas no Brasil, deu resultado, irmão, o torcedor paga a conta. Inclusive, saiu matéria falando que as SAFs do Brasil estariam preocupadas porque tem sido muito caro o futebol no Brasil. Uma matéria que vem do Red Bull Bragantino, se eu não me engano. Isso. Foi o Red Bull, aí veio o John Texton, né? Que é o loucão, mas ele... Investidor tá ali, irmão. Ele é um empresário. Empresário. Aí veio... Aí a própria SAF do Bahia também rolou-se, né? De que tava-se caro manter alguns jogadores... Eu vi de um dirigente ontem uma frase interessante. Eu procuro um jogador que ganha 40 mil, ofereço a ele 200, ele diz, mas você é Série A, eu só quero 400. Aí o cara, mas velho, você ganha 40. Eu tô te dando 200, filho. Ah, mas Série A é 400. Tá assim o futebol brasileiro. A gente deu o exemplo do Estupião. Pediram 3.200, o Bahia ofereceu 2, eles não aceitaram. Depois vendeu por 1.200. É a questão da oferta e da procura. Se ninguém pagar, o preço baixa, irmão. Alguma coisa tem por trás disso, porque não é possível você ter um jogador, oferece por ele um valor O nome disso é e fácil. vende mais barato, pô. Não, o nome disso é fácil. Especulação financeira. É. Eu vou especular para ganhar. Deu certo, eu ganho. É, Não como- deu, como eu o tenho Bahia que vender vendeu- pelo preço real. como o E Bahia- o Bahia, Agora, o que aconteceu agora com Pita, agora, 18 aumentaram a 38. pronto, o Bahia Aí sabe o valor de depois mercado vai dele. comprar, aí depois ele vai vender mais barato. O valor dele no mercado, o Bahia sabe que até 22 vale no mercado. Só vai pagar o que vale no mercado. Claro, É isso que o torcedor tem que entender. O Bahia vai pagar o que vale no mercado, não o que quer. Prontinho, já que a gente falou de toda a parte de elenco, jogadores e tal, tem um outro assunto que o torcedor do Bahia Lembra que você viu a placa subir? eu vi ali, a produção tá ativa, firme e forte. Conforme. O lance do CT do Bahia, voltar para Salvador. Você tem alguma informação disso? E que realmente o City A está querendo... informação que eu tenho é real à vontade. Mas qualquer outra informação sobre adquirir é mentira. Não existe. Existe a vontade, só que está mapeando. O que é que eles querem? Eles querem pelo menos uma área de 200, a partir de 250 mil metros. Que eles acham que pelo menos com essa área, a partir dessa área, dá para fazer o que eles querem. O projeto que O eles ideal para eles é 300, 320, que é o que tem lá em Dias Dávila. 320 a 350 mil metros é o ideal para eles. O problema é, Salvador tem uma área dessas à disposição e onde tem é o que eles querem. Esquece, tá? A Logisticamente localização, é boa. a Você tá localização é entendendo? boa. Eles querem algo próximo às principais vias para ter um acesso fácil, um fluxo fácil e as saídas da cidade. Quais são elas? Aeroporto e rodoviárias. Se especulou muito a Avenida Orlando Gomes, né? Cara, eu também assim... Só que acho que ali não tem essa área, tem? Será que teria uma área desse também? Tem, mas demandaria de uma obra de infraestrutura entre terraplanagem e tal, muito Licenças alto. ambientais caras, Assim, o melhor né? terreno pra mim, o melhor terreno é você convencer Jerônimo a fazer uma permuta com parque de exposições, que é subutilizado, passa o ano todo quase fechado, não dá lucro nenhum pra zorra nenhuma, tem 2, 3, 4 eventos no ano, e tem uma área de 400 mil metros quadrados. Pimba! Fechou, irmão? Seria massa, porque aí teria duas áreas de Você vem acesso. pela Dorival Caymmi, você vem pela Paralela, a 5 minutos do aeroporto, Tem o metrô, E a outra- 5 minutos do Aí- aeroporto, aí ele me pergunta e como também. hoje tem os batedores, E aí- é rapidinho pra E chegar. aí ele me pergunta, vou levar os eventos pra onde? Estádio de Pituaçu, Simples. que também está sendo subutilizado. Subutilizado. Faz os eventos em Pituaçu ou, com esse dinheiro da venda do parque de exposições, reformula o antigo centro de convenções, transformando em uma área de eventos muito mais centralizada do que o parque de Com exposições. certeza. Então, assim, pra tudo tem jeito, basta ter a boa vontade e deixa meu Bahia ser feliz. Pois é, galera, esse foi o nosso Estação Chutaço de hoje, né?
recebemos aqui o nosso querido Jailson Baraúna, né? Nosso querido aqui Romero, Andrés Romero, né? O nosso colombiano tricolor. O William também estava aqui conosco. Foi um prazer imensurável. A gente, né, degustou aqui um pouquinho de biscoito bom, né? Ó, bom sequilhos prêmio. O melhor da Bahia, parceiro. E é bom bom, mesmo. não é, parceiro? Muito Gostou? bom, mandar um Gostei. abraço pra Vou turma comer da outro que eu Bolsa gostei, Quilos, viu? Gostei demais. Beijo no coração, fantástico mesmo, hein? Eu só elogio quando presta, e presta. Tá. Então, vocês estão num lugar, parceiro, que aqui a gente valoriza aquilo que realmente é bom. Então, fantástico. Muito obrigado. Parabéns aí a todos que estão aqui na produção. Muito obrigado, galera. E até a próxima. Em nome de Jesus, muito obrigado. Vamos Muito rangar obrigado aqui, aí, já família, passou a pelo hora. convite. Valeu. Muito obrigado. Fui. Irmão.